A entrevista do Bolsonaro, gente, inacreditável. Vamos lá. Vamos assistir a entrevista do Bolsonaro aqui. A gente vai reagindo conforme ela vai acontecendo. Vamos lá. O nosso convidado, bom dia, Kelly, bom dia, PG, tudo bem? Oi, bom dia. Oi, Potter, Kelly, bom dia aos nossos ouvintes. O nosso convidado é um convidado muito importante, porque é o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente, a gente vai chamar o senhor de presidente, a gente faz isso com todos os ex-presidentes da República aqui, enfim, né? Então, acho que por educação, como é que o senhor está? Tudo bem? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Se Deus quiser, amanhã e sábado estarei em Porto Alegre. Perfeito, é verdade, né? Tem um evento aqui, a gente já fala sobre isso aí, presidente. Mas, presidente, a gente faz uma pesquisa aqui, né? Tudo que bota no Google ali, né? Jair Bolsonaro, e a gente coloca em notícias. O senhor é o novo bilionário da Mega Sena, é isso? O trilionário da Mega Sena, é isso? Conta pra gente o que aconteceu. Porque o senhor tá nas manchetes linkado com Mega Sena, por favor. É informação pela metade. Teve um bolão de alguns funcionários aqui do partido, eu entrei no bolão, e nós ganhamos apenas a quadra. A quadra deu R$1.000, tá? Então, o prêmio é da quadra dividido por quase 20 pessoas. Então, na Mega Sena, o pessoal fica achando que eu tô bilionário. Infelizmente, não é verdade. Então, não é verdade que os presidentes e ex-presidentes depois sabem os números que vão cair na Mega Sena, então isso não é verdade. Não, isso é uma curiosidade por causa da população, né? O pessoal às vezes fala que, desconfia de fraude. É o direito do cidadão desconfiar. Você não pode desconfiar do sistema eletrônico de votação. O resto você pode desconfiar de tudo. Então eu fui tomar pé, como era o sorteio lá na Caixa. A chance de fraude pode até ocorrer, mas você tem que combinar com umas 30 pessoas. A chance de fraude, você tem que combinar com umas 30 pessoas. Olha o que ele vai falar e eu já vou fazer o paralelo aqui. E é quase impossível você fraudar com umas 30 pessoas do teu lado. Então... Ah, entendi. É quase impossível fraudar com umas 30 pessoas do seu lado, mas 500 mil urnas pelo Brasil inteiro, é tranquilo fraudar. Lembrando que cada urna tem pelo menos 100 pessoas trabalhando nas urnas, em cada cidade, em cada sessão de voto. Se cada urna tiver 100 pessoas em volta... São 500 mil urnas, isso aí é tranquilo. Isso aí você acha que é fraude. Agora, se tiver 30 pessoas do seu lado, não é difícil fraudar. Gente, esse cara, olha, ele já começou a entrevista mentindo, gente. Pelo que eu sei, o sorteio da Caixa é preciso, é legítimo e é transparente. E o que vocês vão fazer com esse dinheiro? Não, na verdade, deu 6 mil, porque o bolão, aqui, o cartão era de 8 números. E quando você joga 8 números, multiplica por 6 o valor do prêmio. O prêmio foi 1.000, ganhamos 6 mil reais. A ideia é guardar esse dinheiro para te aplicar na Mega Sena da virada. Estamos podendo abrir mão de 6 mil, presidente. Senhor, mais 19. Mas não quero ficar no assunto do bolão, não, presidente. Bom dia. Primeiro, obrigada por atender a Rádio Gaúcha. Eu queria perguntar para o senhor de eleição. O senhor, se a gente pegar a história recente da política brasileira, a direita, os partidos de direita, extrema-direita, conservadores, não conseguiram se unir e ter um projeto efetivo, né, para vencer as eleições. A exceção é o senhor, é Jair Messias Bolsonaro. Diante do que a gente viu no Tribunal Superior Eleitoral, de o senhor não poder concorrer com o que está posto hoje, né? A gente sabe que muda muito no Brasil. O senhor vê algum outro nome que seja capaz de fazer isso? Não sei se com o senhor levando esse nome pela mão, ou não, o senhor vai até o fim para concorrer em 26? Kelly, primeiramente, extrema-direita. Eu queria que o pessoal dissesse quem representa a extrema-direita e quais são as bandeiras da extrema-direita. Porque o pessoal quer rotular na gente uma coisa que nós não somos. Então, extrema-esquerda existe. Extrema-esquerda, por exemplo, é quem apoia aqui os atos terroristas do Hamas lá na faixa de Gaza. Gente. Ele é o quê? Equilibrado. Ele é o equilíbrio. Só existe extrema esquerda. Extrema direita não existe. É lógico que não existe extrema direita. Sabe por quê? Porque o que existe é bolsonarismo. O bolsonarismo nem dá pra se chamar de extrema direita, porque nem direita é. É simplesmente bolsonarismo. É extremos criminosos. É só isso. É só isso. A questão do TSE. Vamos lá. Eu estou com 3 condenações, né? A primeira condenação porque eu me reuni com embaixadores e discuti o sistema eleitoral nosso. E me resolveram me julgar e condenar a um afastamento de 8 anos. Olha, em sã consciência, é um absurdo essa condenação, porque me reuni com embaixadores para falar sobre o sistema eleitoral brasileiro, para contrapor o que o ministro Edson Fachin tinha feito 2 meses antes. Bom, já vou deixar desmentido, mais uma mentira. Vocês vão perceber que essa live inteira é mentira. Tudo que ele falar é mentira. Ele não foi julgado e não foi condenado pelo que ele falou. Ele foi julgado e condenado por desvio de finalidade do bem público. Ele pegou a EBC, que é a televisão estatal, e ele pegou lá todo o suporte
do Palácio do Planalto, né? Transmitiu, chamou, gastou dinheiro público, pra quê? Pra ficar falando mal da urna eletrônica e pra ficar falando mal do presidente Lula. Então isso é desvio de finalidade, é você pegar o bem público pra uma finalidade que ele não serve. Esse tipo de conduta, de críticas absurdas, que ele não conseguia nem provar o que ele falou, não é pra ser usado pelo aparato estatal. Isso é uma coisa dele, é pessoal. Então foi isso, é desvio de finalidade, não tem nada a ver com a palavra, e sim pelo desvio. Ele pegou bem público e usou de maneira ilegal. É desvio de finalidade. Reunindo-se com embaixadores também, então é um julgamento tendencioso para realmente tentar me tirar de combate por ocasião das eleições do ano que vem, né, que poderia concorrer a alguma coisa, e também de 26. A segunda condenação é porque aquele 7 de setembro do ano passado, uma coisa fantástica no Brasil todo, nunca se viu tanta gente nas ruas, como por exemplo aqui em Brasília, e como eu botei ao meu lado aqui no palanque o empresário Luciano Hang, aquele que usa um terno verde e amarelo, o ministro presidente do TSE falou que estava fazendo campanha botando um cabo eleitoral do meu lado. Então, mais um afastamento por 8 anos e uma... Ah, querido, mais uma vez, também não foi somente porque o Luciano Hang estava do seu lado. Claramente houve desvio de finalidade porque você já montou um trio elétrico do lado do lugar onde você tinha feito uma coisa estatal. Ou seja, você utilizou todo o aparato estatal e depois, tirando a faixa, indo pro caminhão do lado, achou que isso não se misturaria com o público. Querido, é muita mentira, é muita cara de pau, tá? Mas ele continua mentindo, vamos seguir. Uma multa de R$430 mil para eu pagar. Então, uma condenação realmente de um tribunal é legítimo, o tribunal existe, mas julgamento feito com fígado contra mim. Aí, se você for ver o que aconteceu durante as eleições, onde tem esse mesmo tribunal, tudo que eu pedi não dava e tudo que o Toledo pedia dava. Por exemplo... Mentira, vamos ver os exemplos que ele vai dar. Nós não pude botar no ar uma imagem do Lula defendendo, por exemplo, o aborto. Ou ele defendendo, por exemplo, os ladrões de celulares. Querido, ele não defende o aborto. Eu não sei de onde você tirou que tem um vídeo dele defendendo o aborto. No mínimo, o vídeo é cortado, é mentira, ele não defende o aborto. A ministra Nízia, inclusive, disse: o nosso posicionamento sobre aborto é o que há na lei. Porque quem define aborto no Brasil não é o presidente. Quem define aborto no Brasil é a Câmara dos Deputados. Então eu nem sei porque você tá nesse assunto. Meu, é bizarro, meu, ele é muito mentiroso. Eu não pude, por exemplo, mais fazer live onde eu morava, que aqui no Alvorada, né, que é a minha conta, eu estava lá, é minha casa. Não podia fazer live na minha casa. Eu não pude divulgar as imagens do 7 de setembro. Eu não... Bolsonaro, lá não é a sua casa. Lá é a casa do presidente da República. Entendeu? Pensa assim, ó. A arma que o policial tem, que ele usa, é a arma do policial, não é a arma dele. Não é pessoal. O Palácio da Alvorada, ele é o palácio para o presidente ficar perto do Palácio do Planalto. Então, é uma casa para fazer as coisas, para o presidente poder descansar e poder estar perto de tudo ali que interessa. Não é casa para fazer campanha política. Tanto que você não pode usar a casa do presidente ali para fazer campanha. Isso é claro, isso é desvio de finalidade. É por isso que você foi proibido. E teve sorte de ser só proibido. Você podia ter sido condenado já. Pude botar a imagem do Lula com o boné CPX, quando ele esteve reunido com a cúpula, né? Não sei do que, no complexo do Alemão do Rio. Você poderia colocar a imagem do CPX, desde que você dissesse que CPX significa complexo. Agora, você colocar a imagem do Lula, CPX, e dizer que aquilo significa cupincha e que o Lula é ligado ao narcotráfico, aí você tem que provar. É simples assim. Se você não prova, Bolsonaro, se você não tem como provar o que você fala, é óbvio que o sistema, que a Justiça Eleitoral não vai autorizar, obviamente, você utilizar isso, né? Eles estão certinhos, perfeito. Rio de Janeiro. Ele foi para lá sem qualquer segurança por parte do Estado. Não pude mostrar as imagens, por exemplo, da minha ida na ONU, da minha ida por causa do sepultamento da Rainha Elizabeth. É claro que você não pode mostrar essas coisas, porque quem pagou a tua passagem para lá foi o povo brasileiro, foi o Estado, e você tava lá representando o Brasil, você não tava lá como Bolsonaro. Sabe, se você quer utilizar essas imagens, sabe o que você deveria fazer?
Você iria lá sem ser como presidente. Você iria lá com um avião particular, com o seu dinheiro, levava os seus amigos lá e você provavelmente nem poderia entrar. Você ficaria de fora assistindo como todas as pessoas. Aí você poderia usar qualquer vídeo. Agora, a partir do momento que o Estado brasileiro te paga uma passagem pra você ir pra lá, pra você ir como presidente, entende? Que quando você é presidente, você deixa de ser Bolsonaro. Você é presidente. É como se sua cara fosse a bandeira do Brasil. Você não é o Bolsonaro lá. Então você não pode usar isso numa campanha eleitoral. É simples. Dá pra ver, Bolsonaro, que você não sabe separar o que é público do privado. É por isso que você cometeu todas as ilegalidades que cometeu. É simples assim, você não consegue. Ou seja, eu não podia fazer nada. E por outro lado, botaram no ar por 4 dias me acusando de pedófilo. Me botavam acusando que eu queria acabar com o 13º, com o fundo de garantia. Bolsonaro, ninguém colocou lá dizendo que você é pedófilo. As palavras eram suas mesmo. Você falando, pintou um clima com criança. Ninguém é obrigado a entender que pintou um clima com uma menina que você mesmo tem o podcast, eu mostrei o podcast aqui. Tem o vídeo gravado de você falando. As meninas estavam bem vestidas pra quê? Todo mundo já sabe, é pra prostituição. Foi você que falou, não fui eu. Então, meu amigo, ninguém falou, foi você que falou. É por isso que usaram. Simples assim. E você fala, se você fala que a menina tava bem vestida pra prostituição, e você fala que pintou um clima com ela, o que você quer que as pessoas entendam? Tudo que o PT queria fazer, ele conseguiu fazer. Então, aqueles 45 dias de tribunais. E antes também, né? Porque eles desmonetizavam e derrubavam páginas só da direita. E o TSE passou a ter um poder absoluto e especial. Eles não derrubavam páginas só da direita, que não é direita, é bolsonarista. Eles derrubavam páginas de pessoas que estavam espalhando fake news. É muito diferente. Muito diferente. Depois do primeiro turno. Esse é o sinal de Sinal 10 de e 10 e 15. Opa, o próprio TSE passou a ter poder absoluto entre o primeiro e o segundo turno para tirar do ar para que bem entender. Mas o senhor acha que consegue derrubar isso, presidente? O senhor acha que consegue concorrer em 2026? Isso... É possível, não vou falar que não é possível, até para a questão das condenações. Você pode ver, a Dilma foi caçada e ao arrepio da... Olha, tem um cara aqui nos comentários, o tal de Raimundo Bispo Moura. Ele falou assim, ó: tenho nojo de vocês da esquerda. Raimundo, explica por que você tem nojo, tá? Olha, eu nem me considero de esquerda, mas eu tô tomando as dores e a partir de hoje, se me chamar de esquerda, pode falar que eu sou de esquerda, tá? Porque isso aí pra mim não é xingamento. Eu quero saber o seguinte: o senhor tem coragem de ligar aqui na live agora e explicar pra gente por que o senhor tem nojo da esquerda? E eu quero saber se o senhor consegue mostrar alguma mentira que eu falo aqui. Por que o senhor não fala das mentiras do Bolsonaro? Fala das mentiras dele, será que você tem coragem? Da Constituição, né, o parlamento manteve o direito a disputar a Deixa eleição. eu voltar na minha pergunta, presidente. O senhor vê outra pessoa com essa capacidade ou somente o senhor? Não de vou unir falar e que eu sou aí a única pessoa para concorrer a esse cargo. Não, tem gente boa pelo Brasil, tem. Obviamente gostaria de concorrer até pelo legado que nós deixamos. O povo realmente, grande parte da população, tem saudade da gente. E agora, com 10 meses desse cidadão à frente aqui do governo aqui em Brasília, dá para o pessoal entender para onde estamos indo. As questões de política externa, as questões internas aqui, a perda do poder aquisitivo da porque a população. gente ouve, por exemplo, o Tarcísio, né? Bolsonaro. A própria primeira-dama Michele Bolsonaro, os seus filhos, enfim, e até, né, eu sei que o senhor falou aí do atual presidente, mas numa má comparação aqui, ele, quando não pôde concorrer, ele teve um plano B ali, né? Ele ficou sendo candidato e depois ele colocou o Haddad, aliás, contra o senhor, que o senhor venceu a eleição. O senhor vê um cenário assim, ó, daqui a pouco eu vou até tal parte, qual que seria o seu plano B, né? Ô, Kelly, esse cara estava preso, Kelly, condenado em 3 instâncias. Por favor, não compare ele comigo. Não, uma má Isso é um comparação. absurdo. Não, claro, É um absurdo nem é essa esse o objetivo. Peço desculpas, mas é só Não. para saber se vai ter o plano B. Isso que eu queria. Olha, o cara falando que é condenado. Bolsonaro, o Lula teve todas as condenações anuladas. É como se ele nunca tivesse respondido um processo. E Bolsonaro, eu vou lançar um desafio pra você aqui, Bolsonaro. Você ficou 4 anos no poder. Não achou nada de errado do governo PT? Nada. Você, como presidente da República, você tinha acesso a todos os documentos da República, a todos os documentos de licitação, a todos os documentos confidenciais. Você não achou nada de errado? E eu me lembro muito bem, Bolsonaro, que você disse que a primeira coisa que ia fazer quando chegasse no poder era abrir a caixa preta do BNDES.
O que você fez depois que você abriu a caixa preta do BNDES? Você simplesmente disse, o BNDES é uma instituição séria, abrimos a caixa preta e não tem absolutamente nada de errado. E aí, Bolsonaro? Você tá falando que ele foi condenado, todo mundo sabe que a condenação dele é ridícula. Eu já mostrei aqui, eu li a sentença do Moro, mais de 300 páginas. 300 páginas que não vale uma porque não tem uma prova. Coisas absurdas. O Moro tá pra ser preso. E você tá falando de condenação do Lula. Você é um mentiroso. Mentiroso. Você não passa disso. Eu quero agradecer, gente, muito, 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 a nossa querida Lili que tá na live. Ela já entrou na live, ajudando com 500 estrelinhas. Por favor, coloquem muitos, muitos, muitos corações pra nossa querida Lili Flor de Lis. Por favor. Por favor, gente. Um grande beijo, Lili. Você é demais, Lili. Muito obrigado. Queria colocar. Se Não, o isso senhor aí vai foi- até uma parte, e não é o objetivo falar do senhor e dele, não é, vou deixar bem claro aqui, né, para não ficar colocado como, ela disse que, não, vocês não são pessoas iguais. Mas num cenário em que, precisa ter um plano B, eu vou até uma parte e depois a Michele, por exemplo. Poderia ser Michele Eu Bolsonaro ou acredito que Tarcísio? dê para reverter isso daí, acredito que dê para reverter. perfeito. Que é um julgamento absurdo, eu falei para você porque eu fui condenado. Perfeito. Ele nem sabe, ele não tem capacidade mental de entender a condenação dele. Ele não consegue. Ele não entende nada de lei, gente. Ele foi 30 anos parlamentar do legislativo, que legisla, que faz leis. Ele não sabe absolutamente nada de lei. Ele nem entendeu ainda qual foi a condenação dele. Eu me reuni com embaixadores. Eu não roubei a Odebrecht. Eu não tinha um sítio em lugar nenhum, não tinha um apartamento na praia. Não tinha corrupção no meu governo. Ninguém do meu governo devolveu, como devolveu o governo anterior, bilhões de reais. Fruto de... Diversas pessoas que devolveram milhares de reais eram de partidos da sua base, querido. PP, DEM, PL, PSL, né? Que agora é a União Brasil, que juntou tudo. Foram pessoas que hoje fazem parte da sua base. Diversas pessoas, inclusive o próprio presidente do seu partido foi o líder do Mensalão, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Você escolheu para ser o teu chefe o Valdemar da Costa Neto, um dos maiores corruptos que esse país já conheceu. Ficou preso, cumpriu pena em regime fechado. Foi condenado a quase 10 anos de prisão. Outro, que é muito amigo seu, foi base, o partido dele foi base da sua campanha, foi base da campanha do Tarcísio de Freitas em São Paulo, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, cujo dono é o Roberto Jefferson, que mandou bala na Polícia Federal e também foi preso no esquema do Mensalão, junto com o Valdemar Costa Neto. E o esquema do Mensalão, tanto o Valdemar Costa Neto quanto o Roberto Jefferson disseram que Lula não sabia do esquema. Lula não tinha nada a ver com isso. E muitos outros petistas, eles falavam que os petistas não tinham nada a ver com isso, eles não sabiam. O esquema era deles. Isso é declaração deles, não sou eu que tô falando. corrupção. E a outra condenação porque eu botei o Luciano Hang do meu lado por ocasião do desfile de... Mentira! A sua condenação não foi por causa do Luciano Hang. Você é mentiroso. Você mente, você simplifica a tua condenação e mente descaradamente. E eu posso te chamar de mentiroso porque eu tenho o Superior Tribunal Eleitoral do meu lado. Eu passei ao vivo aqui toda a tua condenação. Eu transmiti ao vivo. Bolsonaro, você é um mentiroso. Tá? Mentiroso. É patológico a mentira na sua vida. Você precisa se tratar. Pelo amor de Deus, tá na cara que o julgamento do TSE é ilegítimo. É um crime. Gente, nosso querido Edmilson Silva, ele mandou mais 100 estrelinhas pra live. Por favor, gente, coloquem muitos corações pro nosso querido Edmilson Silva, que também é assinante mensalista da live. Um grande beijo, querido. Muito obrigado pela tua força. Crime que fizeram comigo, condenar por causa disso. Presidente? Não tem cabimento isso daí. E outra coisa, você pode ver, o Lula condenado passou a ser elegível. A Dilma, caçada por impeachment, foi mantido o direito político dela. Por que me afastar? E agora afastaram o Braga Neto também. A próxima vai ser afastar a Michele, vai ser afastar filho meu, afastar outra pessoa mais à direita que porventura dispõe no horizonte, para deixar a esquerda concorrer sozinha em 26. Eu acho que isso daí nós temos exemplo claro que nós estamos afastando a democracia no Brasil. Caríssimos. Tá? Até essas condenações aqui. Gente, eu vou recolocar aqui, ó, o Alexandre Regis tá passando uma informação errada aqui, tá? Ele falou assim, ó, Lula não foi absolvido, seus processos serão reiniciados. Mentira, tá? Mentira.
E as provas contra ele, no caso Triplex, Atibaia e Instituto Lula, continuam. Mentira também. Tá? Então, Alexandre Regis, você precisa se atualizar. Primeira coisa, tanto o Instituto já foi arquivado por falta de provas. Você nem leu, né, o processo. E ele não foi absolvido e tampouco o processo reiniciado. Os processos foram anulados e as provas foram anuladas também agora com a decisão do STF. Tanto as provas quanto o próprio processo estavam todos errados, provas ilegais, delações que não se comprovaram, tudo, você tem que se atualizar. Inclusive o próprio ministro Toffoli fez aquele texto gigantesco que eu passei aqui ao vivo e ele mostra que até as provas serão anuladas. Ele já fez o pedido de anulação de todas as provas. E eu quero saber o seguinte, Alexandre Regis, se tem provas contra o Lula, a pergunta é simples, Alexandre. Se tem provas contra o Lula, por que o Bolsonaro não iniciou um novo processo no primeiro dia de governo dele? Ele tem a Procuradoria-Geral da República, ele tem a Advocacia-Geral da União, ele tem centenas de assessores, ele tem centenas de deputados do lado dele, com centenas de assessores que são advogados. Existe também a assessoria jurídica da própria Câmara dos Deputados, a assessoria jurídica do Senado. Por que nenhum deles entrou com um novo processo mostrando todas as provas de corrupção do Lula? Nem que fosse pra dar simplesmente dor de cabeça pro Lula. Por que ninguém entrou? Porque não tem prova. Entendeu? Entendeu? É simples assim. Ninguém é trouxa. Se eu fosse oposição ao Lula e estivesse lá no governo, o que eu faria? Eu pegaria todas as provas e entraria como novo processo. Simples. É simples. Como deputado, como senador ou como presidente, o negócio anda rápido. Não fizeram porque não tem prova. É simples. Porque descobriram que o Moro era parcial. Simples assim. Aqui 17 anos de cadeia. Tá? Então temos exemplos, claro, tocante a isso. A gente espera reverter isso aí. Estamos trabalhando, fazendo o possível. Tem uma comitiva de vários deputados hoje, lá nos Estados Unidos, denunciando as arbitrariedades que acontecem no nosso Brasil, procurando apoio externo, inclusive para as questões internas. Presidente, no caso do 7 de setembro, o senhor mencionou várias vezes ali o Tribunal Superior Eleitoral, realmente houve essa condenação por abuso de poder político do senhor e do general Braga Neto, e o senhor mencionou o caso do Luciano Hang, que estava com o senhor, mas o Tribunal Superior Eleitoral entende que houve ali uma espécie de transformação das comemorações do 7 de setembro em Brasília numa espécie de palanque eleitoral. Eu queria que o senhor, tem um caso ali que é bastante emblemático, que todo mundo lembra, que naquela ocasião o senhor puxou um coro ali na multidão que dizia imbrochável, imbrochável, né? A minha dúvida é como é que o senhor entende que aquilo poderia ser uma homenagem à nação, né, que estava comemorando ali o bicentenário da independência, e não uma homenagem ao senhor mesmo, né? Acho que essa é a discussão. Primeiro, quem falou imbrochável é mentira, porque você não vê em lugar nenhum isso. Se vê, por favor, bote no ar. Mentira do presidente do TSE. Mentiroso, parcial. Defendeu o PT o tempo todo por ocasião das eleições. Então é mentira essa questão de imbrochável. Outra coisa... É mentira, Bolsonaro? O imbrochável é mentira? Então beleza, vamos ver se é mentira mesmo. Vamos lá. Vamos ver a mentira. E o senhor chamou o ministro Alexandre de Moraes de parcial e mentiroso. Tá bom, então vamos lá. Bora lá. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Imbrochável, 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 imbrochável. Obrigado pela minha segunda vida, pela missão que me deste. O que eu vou falar? A minha vontade é falar muita coisa aqui, né? A minha vontade mesmo é soltar uns belos dos palavrões contra o Bolsonaro, né? Pela cara de pau que ele tem de dizer que ele não falou nada de imbrochável. Vamos lá. Ele não tem culpa que o 7 de setembro cai naqueles 45 dias que antecedem o primeiro turno das eleições. O que houve em Brasília? O desfile normal, acabou o desfile, entreguei a faixa, né? E foi pro outro lado, mais ou menos 200 metros de distância. Eu ocupei o carro de som e falei com a população. Assim como fiz o mesmo no Rio de Janeiro. Não tem nada casado, nada junto. Isso é mentira. Queria um argumento para me tornar essa dúvida. Quem sabe da força da gente. Sabe para onde estava indo o Brasil. A mentira do imbrochável é que eu não entendi muito bem, presidente. Desculpa, eu lembro do senhor dizendo imbrochável, imbrochável, e as pessoas repetindo esse coro, Não, no microfone não. Isso não existe. No microfone, pegando couro imbrochável, não. Ali no carro de som, longe, quando tinha acabado o desfile, num carro de som, um cara gritou imbrochável embaixo, eu falei para ele imbrochável, repeti para ele imbrochável, sem usar o microfone.
Imbrochável, 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 imbrochável. Pela minha segunda vida, obrigado pela missão. Imbrochável, 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 imbrochável. Gente, como que o cara pode mentir desse jeito? Como que alguém ainda tem coragem de falar que é bolsonarista? O cara mentiu na rádio. Assim, ele não tem pudor nenhum na mentira, que se dane. Ele nega o que tem público, ele nega. Ele simplesmente nega. Olha o que ele falou na rádio, gente. Olha o que ele falou na rádio. De novo. A própria vai ser afastar a Michele, vai ser afastar filho meu, afastar outra pessoa mais à direita que porventura dispõe no horizonte, para deixar a esquerda concorrer sozinha em 26. Continuar. Mentira do presidente do TSE. Mentiroso. Parcial. Defendeu o PT o tempo todo por ocasião das eleições. Então é mentira essa questão de embroxar. Outra coisa, ele não tem o culpa que o 7 de setembro cai naqueles 45 dias que antecedem o primeiro turno das eleições. O que houve em Brasília? O desfile normal, acabou o desfile, entreguei a faixa, né, e foi pro outro lado, mais ou menos 200 metros de distância. Eu ocupei o carro de som e falei com a população. Assim como fiz o mesmo no Rio de Janeiro. Não tem nada casado, nada junto. É mentira. Queria um argumento. Pois eu fico com essa dúvida. Quem sabe da força da gente. Sabe pra onde estava indo o Brasil. A mentira do imbrochável é que eu não entendi muito bem, presidente. Desculpa, eu lembro do senhor dizendo imbrochável, imbrochável, e as pessoas repetindo esse coro, Não, no microfone não. Isso não existe. No microfone, pegando couro imbrochável, não. Ali no carro de som, longe, quando tinha acabado o desfile, num carro de som, um cara gritou imbrochável embaixo, eu falei para ele imbrochável, repeti para ele imbrochável, sem usar o microfone. Sem usar o microfone. Ele não fez nada e ele disse que foi sem usar o microfone. Ok, de novo. Imbrochável, imbrochável, imbrochável. Gente, alguém pode me dizer se isso é um microfone? É um microfone isso aí? Eu acho que é um microfone. Se isso não é mais um microfone, eu nem sei mais o que é o quê. Eu acho que isso é um microfone. Então ele falou que com microfone não. Então vamos lá. Vamos ver se é microfone ou não. Vamos tirar a dúvida se é microfone? Eu vou dar um zoom na imagem aqui, gente. Aí vocês me falam se é um microfone ou se não é um microfone. Vamos lá. Eu vou dar um zoom a mais na imagem aqui, ó. Bora lá? Vamos lá ver. Imbrochável, imbrochável, imbrochável. Isso é microfone ou não? É microfone? É, né? Hã? Tem algum bolsonarista aqui pra me dizer? Olha, eu queria assim, olha, gente, com todo o respeito do mundo, eu queria que algum bolsonarista entrasse na live agora, entre na live agora, e digam pra mim se isso é um microfone ou não é um microfone. Eu quero saber se isso é um microfone, porque eu tô com um problema. Eu trabalhei com som a minha vida inteira. Eu tenho 3 discos gravados. Eu já gravei CDs de centenas de artistas. Sou técnico de som há mais de 20 anos. Trabalho com áudio e vídeo a minha vida toda. Se eu não sei o que é um microfone, eu vou me internar. Então vamos lá, de novo. Isso é um microfone. Me processa, Bolsonaro. Me processa, porque isso aí é um microfone. Imbrochável, imbrochável. Obrigado pela minha segunda. Imbrochável, 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 imbrochável. Gente, eu não sei mais onde vai chegar a loucura bolsonarista. Se um bolsonarista viu esse depoimento dele dizendo que ele nunca falou isso no microfone, sendo que tem esse vídeo dele no microfone em várias páginas, tá inundada essa imagem do imbrochável, tá inundada no YouTube. Inundado. Todo lugar, se você coloca lá, imbrochável Bolsonaro, vai aparecer esse vídeo.
E ele tá falando que o ministro da Suprema Corte é mentiroso porque ele jamais falou imbrochável no microfone. Olha, gente, olha. Ó, se você é bolsonarista, cara, me desculpa. Faço questão nenhuma de ter amizade com você, porque da mesma forma que você mente em nome do Bolsonaro, você pode mentir pra mim amanhã. Você pode me dar um golpe amanhã. Entende? Você pode me dar um golpe, simplesmente assim. Quero mandar um beijo enorme pra nossa querida Neuza Maria. Ela falou, esse Bolsonaro é um grande mentiroso. E é verdade. E hoje, gente, se vocês queriam chamar o Bolsonaro de mentiroso, hoje vocês podem chamar sem medo de processo. Porque ele é mentiroso. Essa fala dele é uma das falas mais absurdas e mais claras que mostram como ele é mentiroso. Simples assim. Neuza, grande beijo, querida. Nossa, eu tô até transtornado da cara de pau. E se tivesse falado, qual o problema? Qual o problema se tivesse falado? Não tinha mais, tinha acabado de ser setembro, a Força Aérea tinha acabado de fazer sua apresentação. Tira do imbrochável é que eu não entendi. E olha o que ele fala depois. E se eu tivesse falado, qual o problema? E se eu tivesse falado, qual o problema? O problema é que você estava usando o aparato estatal para se autopromover. Entende? Isso é desvio de finalidade. Você não consegue entender a lógica da sua condenação? É simples. Entendi muito bem, presidente. Desculpa, eu lembro do senhor dizendo imbrochável, imbrochável, e as No pessoas 7. repetindo esse coro, Não, no microfone não, isso não existe. No microfone, pegando couro imbrochável, não. Ali no carro de som, longe, quando tinha acabado o desfile, num carro de som, um cara gritou imbrochável embaixo, eu falei para ele imbrochável, repeti para ele imbrochável, sem usar o microfone. E se tivesse falado, qual o problema? Qual o problema se tivesse falado? Não tinha mais, tinha acabado de ser setembro, a Força Aérea tinha acabado de fazer sua apresentação, a tropa tinha saído da região aqui da esplanada e continuava a vida, continuava naturalmente. Eleições, estavam no período eleitoral. Agora queriam um motivo e falaram isso. Então falaram isso por quê? Desde o início o TSE trabalhou contra mim, contra a nossa candidatura em favor da outra. Por que botaram o Luciano Hang naquele inquérito dos empresários golpistas, para poder tirar do ar a página do Luciano Hang, que tinha 10 milhões de seguidores? É só por causa disso. Você tomou conhecimento de uma página de esquerda ter sido derrubada por ocasião o ano passado, da esquerda? Nenhuma página foi derrubada. Quantos por lá de cá? Centenas. Tínhamos Por que será que centenas de páginas foram derrubadas? Porque simplesmente centenas de pessoas estavam mentindo e transferindo as mentiras que você falava para milhares de pessoas. Simples assim. É só você citar uma página que estava citando mentiras da esquerda e você denunciava. É que você não conseguiu dar um exemplo. Você não consegue dar um exemplo de uma página que estava mentindo. Só tem página mentirosa do bolsonarismo, que nem é direita, é bolsonarismo. jornalistas banidos, tá? Humoristas também. A Bárbara, te atualizei, uma influenciadora muito conhecida e respeitada também. Então, Bárbara, te atualizei, conhecida ela é. Respeitada, ela é conhecida pela fake news. Respeitada é você que tá falando. Não fale por mim, não. roubaram a página de todo mundo. Ficou só as páginas da esquerda, lá do Janones, me criticando e me ofendendo de tudo que você possa imaginar. Então foi, sim, uma lição voltada para o lado, por parte do TSE, de ajudar o outro candidato. Presidente... E nós vimos, né, autoridades aqui em Brasília dizendo, se não fosse nós, o Lula não seria presidente. Nós quem? Fizeram campanha como? Presidente, a gente está conversando, né? São 10 horas e 22 minutos. Estamos conversando com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Presidente, sobre o caso. Gente, olha aqui nos comentários uma mulher chamada Rosane Wolff. Essa mulher aqui, toda vez que ela vem pra, obviamente, defender o Bolsonaro. Eu acabei de mostrar que o Bolsonaro mentiu. Acabei de mostrar. Eu mostrei o que ele falou e mostrei o vídeo que ele falou que não fez. Ou seja, não tem como falar que não mentiu. A mentira é descarada, descarada. E ela fala, Bolsonaro sempre teve razão. Eu não consigo entender, gente. Eu não consigo entender essa patologia, porque isso é patologia. Voltando no seu governo, né, o senhor citou o Braga Neto, que é uma pessoa da sua confiança, enfim. Existe um personagem também que a gente acompanhou durante esses 4 anos como sendo alguém da sua confiança, alguém que estava sempre muito próximo do senhor, o Tenente Coronel Mauro Cid. A minha pergunta é sobre se o senhor ficou decepcionado quando ele fechou a delação. O senhor se sentiu traído? Olha só, o que é o Mauro Cid, né? As pessoas são de confiança, mas estão 100% do meu lado. Eu tinha 4 ajudantes de ordem. Havia o rodízio. E o Cid me tratou, me atendeu muito bem. Agora, ele foi detido quando fizeram uma busca e apreensão na casa dele, pegaram o telefone dele e o assunto buscado ali era cartão de vacina. Tá certo? Não tinha motivo para prendê-lo, mesmo, vamos supor, que seja confirmada a fraude por parte dele. E deixar ele preso por
110 dias. O próprio Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Gilmar Mendes, ele sempre disse, olha, não se pode fazer delação premiada com quem está preso, porque ele topa assinar qualquer coisa. Não tem... Meu Deus do céu. O Bolsonaro, que é o paladino da justiça e da lei das 4 linhas, ele tá falando que um coronel, alta patente do exército, que cometeu uma fraude, falsificando documento federal para o próprio presidente da república, ele não tinha que estar preso. Ele não tinha que estar preso. Ele tinha que fazer o que com ele, então? Então qual é o crime grave que alguém pode cometer? Gente, assim, o Bolsonaro, ele tá indo pro tudo ou nada, entendeu? Ele, assim, não tem mais pudor em mentir. Que se dane. Tenho conhecimento, o nosso advogado não tem conhecimento do que o Mauro Cid falou na sua possível delação premiada. Vacina, não tem nada a ver com vacina. Absolutamente nada a ver com vacina. Vacina é uma questão que cada um responda aquilo que porventura for imputado a ele. Eu sempre falei que não tomaria vacina porque li a bula da Pfizer. E discutir vacina da prisão, da desmonetização. Se você não tomou a vacina, você não poderia entrar nos Estados Unidos. Se você entrou nos Estados Unidos, você entrou por má fé, porque o governo americano proibiu a terra da liberdade, que você tanto fala que lá é a terra da liberdade. Estados Unidos proibiu qualquer pessoa sem vacina a pisar ou aterrissar em solo americano. Isso era lei americana. Então, Bolsonaro, até na terra da liberdade, você é um criminoso. Porque você nem deveria ter ido pra lá sem vacina. Se você tá declarando que você foi pra lá sem vacina, você tem que responder lá. Lá. Como é que você entrou sem vacina? Você entrou com o avião e não sofreu nenhum tipo de averiguação com o avião oficial? Ou você mostrou uma carteira falsificada? É isso que a gente quer saber. Essa pergunta não foi feita aí. Da derrubada de pau, você não pode discutir vacina. Mesmo que você tenha estudos de fora apontando efeitos colaterais, você não pode falar em vacina no Brasil. Como você não pode falar em eletrônica, da cadeia. Fecha a tua rádio, multa. Não, Bolsonaro. Você pode falar da urna eletrônica, desde que você tenha prova. Porque eu não posso falar assim, o Bolsonaro roubou 40 milhões da saúde. Eu não posso falar isso. Por quê? Porque eu não tenho prova. Da mesma forma que você não pode falar que a urna eletrônica é fraudada sem prova de fraude. Da mesma forma que você não pode falar de urna eletrônica, porque ao mesmo tempo que você acusa a urna eletrônica, você está acusando pessoas que trabalham no sistema de votação. Então você não está acusando só o ministro, você está acusando todos os servidores, técnicos, fiscalizadores, inclusive pessoas do seu próprio partido que participaram da fiscalização. É que você é tão pequeno, a tua cabeça ela não consegue raciocinar no todo, você é tão limitado que você faz esse tipo de argumentação medíocre. É simples assim. Com vocês, essa é a democracia aqui no Brasil. Outro assunto, joias. Tá? Joias tem uma lei que é muito clara, vou até ler aqui um artigo dela, bem clara, bem simples, né? Onde ela diz que essas joias, aqui na lei, quem quiser anotar a lei, eu tenho o número da lei aqui, lei 8.394, diz lá, no seu artigo 2º, os documentos que constituem o acervo presidencial, privado, são as joias personalíssimas, são na sua origem de propriedade do Presidente da República, inclusive para fins de herança, doação e venda. Ponto final. Gente, ele leu a lei. Ele leu a lei, mas ele não entende que tem lei infraconstitucional, tem as leis embaixo e tem as regulamentações. Todas as leis, Bolsonaro, têm regulamentações, têm impedimentos. Você imagina, Bolsonaro, se todo presidente pudesse aceitar presentes de 15 milhões, 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões, não precisava nem de salário. É da mesma forma que você leu essa lei e você esqueceu de ler as regras dessa lei, porque tem a lei e depois tem a regulamentação da lei. E a regulamentação tá claro pelo próprio TCU. E eu também posso eu já li aqui várias vezes a lei do funcionalismo público, que é proibido o funcionário público receber presentes. E você é funcionário público como presidente. Cunho personalíssimo são coisas assim, uma camisa com o seu nome escrito. Isso é personalíssimo. Um relógio que tem uma marca não é personalíssimo, porque não tá escrito seu nome nele. Não é uma coisa que só você pode usar.
É muito diferente de uma camisa, de um pedaço de bolo, de uma torta, de um papel escrito parabéns, presidente Bolsonaro. Isso é item personalíssimo. Agora, o relógio, ele não veio escrito Bolsonaro. A joia não veio escrito Bolsonaro. Isso são presentes milionários que simplesmente pelo bom senso, você já não poderia aceitar. Meu, ele é muito, muito mentiroso, gente. Muito. Não, afinal- eu entendo que o senhor queira falar sobre o mérito, mas nesse caso, presidente, até vou pedir desculpas, que acho que eu não fui claro. Eu queria saber se o senhor se sentiu traído pelo Maurício. Não vou entrar no mérito da discussão, mas se o senhor... Porque era uma pessoa, né, não sei nem se chega a ser um amigo, mas alguém que estava ali perto do senhor. Quando esse alguém fecha o acordo de colaboração, de delação, o senhor sente... Gente, ainda tem gente aqui, um tal de Gilmar Rodrigues na live, ele falando, e os 11 containers do Lula? Querido, dá um Google, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais falar sobre isso. Todos os presentes do Lula, catalogados, tudo, e tudo que o Tribunal de Contas falou, olha, esse aqui não pode, já foram devolvidos. Faz tempo. Você é um ignorante. Você é um preguiçoso, mentiroso, igual o seu presidente. Pare de disseminar fake news. E use o perfil verdadeiro. Poxa, né? Me sentir ferido, traído, ou não? O senhor acha que ele acabou fechando o acordo, como o senhor disse, porque foi pressionado, preso, e isso é errado? Gostaria de saber do que o senhor sentiu quando soube que ele fechou um acordo para falar isso, essas coisas que o senhor está falando. Não tenho preocupação com o acordo firmado para de ninguém contra a minha pessoa, porque não devo nada a ninguém. O procurador Carlos Frederico. Gente, olha a Rosane Wolff. A Rosane Wolff falou assim aqui nos comentários. Está tudo num galpão, ele não devolveu nada. Então é o seguinte, Rosane Wolff, o que você vai fazer? Se você é uma patriota, e se você é uma mulher que banca o que fala, e se assim, pra eu não chamar, porque a senhora, já dá pra ver que a senhora não é menina, né? A senhora já é uma mulher, né? A senhora é uma mulher. Então, você como mulher, o que você deveria fazer pra ter o mínimo de respeito? Aqui, ó, você, ó. Pra eu poder te respeitar, Rosane Wolff, sabe o que você faz? Você vai até onde, você pega todas as provas, você vai até onde tá esse galpão que você tá falando. Eu quero que você me mostre o galpão. Eu vou com você tirar todas as fotos de dentro do galpão. Eu faço essa matéria junto com você. Faço questão de ir com você. E eu coloco aqui na live todas as provas que você tiver sobre os presentes do Lula. Eu faço questão de ir com você. É só você marcar pra mim a hora, local, e a gente vai filmar junto e vai ver o que é e o que não é. Tá bom? Porque se a senhora não tem prova de nada que a senhora fala, a senhora não passa de uma moleca irresponsável. Então eu espero que a senhora prove o que tá falando. Falou que a peça é fraca. A peça é fraca e deve ser arquivada pela Polícia Federal. Palavra do procurador. Fora isso, especulação da imprensa. Olha aqui, ó. O Jorge de Lima, ele falou assim, ó. Vitor, se tivessem sido personalizados, poderiam então, me refiro às joias que Bolsonaro recebeu? Claro que não, pelo valor, né? Pelo valor. E na boa, quem vai personalizar um relógio de $500 mil? Você acha que uma empresa que nem aquela Rolex vai fazer um relógio escrito Bolsonaro? Não vai. Não existe, porque a Rolex é mais importante que a figura. É a figura que é o Rolex, não é o Rolex que é a figura. É igual Ferrari. Se você hoje comprar uma Ferrari e você desconfigurar a Ferrari, se você pegar hoje uma Ferrari, você compra uma Ferrari Spider lá, você compra uma Ferrari Enzo de, sei lá, 10 milhões. Você chegar na sua casa e trocar a roda da Ferrari por um outro jogo de roda, sabe o que vai acontecer com você? A Ferrari te processa. Porque tá no contrato de quando você compra a Ferrari, você não pode descaracterizar o carro. Você entende o nível? É a mesma coisa uma joia. Você não vai pegar uma joia, que é uma joia que custa 15 milhões, 5 milhões de euros, e vai escrever Micheque. Não vai, isso não existe. Porque senão perde totalmente o valor. Entendeu? O valor agregado da joia é a marca, é a legitimidade. Você não vai escrever teu nome lá. E mesmo assim, se o Bolsonaro recebesse um presente de 15 milhões com o nome dele escrito, o que eu acho um absurdo, que nunca ia acontecer, ele ia ter que declarar essa joia. E se o Bolsonaro quisesse declarar essa joia de 15 milhões, ele ia ter que pagar 7 milhões e meio de imposto no aeroporto. Porque qualquer coisa que entra no Brasil, se você declarar, você tem que pagar 50% de imposto. Se você for pego sem declarar, é 100% de imposto. Se você vai para os Estados Unidos e volta, não sei se você já foi alguma vez, na volta você tem que passar pela alfândega. E tem duas filinhas assim. Tá escrito assim, uma, declarar, não declarar. Compras acima de $1.000, você tem que declarar e pagar 50% de imposto. Se você for pego sem declarar, 100%. É 50% mais 50% de multa.
Simples assim. Então é impossível ele vir com essas joias. Impossível. Por mais que ele falasse que era presente dele, ele jamais ia pagar 7 milhões e meio, porque ele não ia ter como declarar da onde ele tirou 7 milhões e meio de reais pra pagar o imposto sobre uma joia que vale 15. Não tem como. Entende? É impossível. Porque ele teria que pagar 7 milhões de imposto ali na hora, no cash, à vista. Como que ele ia declarar esse dinheiro? Não tem como, é impossível. O tempo todo a imprensa batendo nessa tecla. Deixam claro que os nossos advogados não tiveram acesso à procuração. Eles só posso fazer a delação, né? Só posso fazer juízo de valor depois de tomar conhecimento da peça. Não tenho o que falar a meu respeito sobre joias, sobre vacina e sobre golpe também. A imprensa me acusa da golpe desde janeiro de 2019. O tempo todo, a grande parte da imprensa me acusa disso aí. Nesse caso das joias, eu tô lhe perguntando porque eu acho importante o senhor esclarecer. Claro, o senhor tem uma oportunidade também aqui, estamos com um microfone aqui com o senhor, bastante gente nos ouvindo, e a gente tem dúvidas mesmo, e a gente quer que o senhor responda pra gente. Então eu vou lhe perguntar, que esse caso das joias, por exemplo, o que a Polícia Federal diz é que alguns desses itens, eles foram vendidos no exterior, esses itens, né? E a investigação aponta que o dinheiro que foi obtido com as vendas, ele entra no patrimônio do senhor em espécie para não passar pelo sistema bancário formal. Então, supostamente ocultando a origem dos recursos. Seria essa a intenção. Queria que o senhor explicasse isso. Por que o dinheiro entrou assim? Por que não entrou pelos bancos? Qual prova se tem que eu embolsei esse dinheiro e entrou em patrimônio meu? Tem algum documento, tem alguma coisa? Não, a Polícia Federal diz que tem. Não, a Polícia Federal, ela diz que tem. Eu quero as provas, porque ela apresenta as provas. Abre a delação premiada. Tira o véu logo desse possível crime que diz que tem. Olha, uma caneta minha, num decreto, eu posso arranjar dezenas, centenas de... Bolsonaro tá falando que a Polícia Federal mente. E quando aparecer as provas, os bolsonaristas vão fazer o quê? Né? Porque o relatório já diz. Inclusive mostra o próprio pai do Mauro Cid num reflexo tentando vender uma peça que depois ele descobriu que era de latão, né? Até latão os caras levaram pra tentar vender achando que era ouro. milhões de reais. Nunca me envolvi com corrupção. Tá, mas então as joias não foram vendidas lá fora e entraram no patrimônio do senhor por esse dinheiro em espécie? Eu acabei de ler para você o negócio de joias aqui, tá. A lei de joias. O que acontece? Qualquer viagem tua, em especial para a região lá do Oriente Médio, você recebe brindes. Tu acha que esses brindes todos passam pelas minhas mãos? Passam todos. Gente, uma joia de milhões de reais. Relógios milionários. Ele tá falando brinde. Você sempre ganha brinde. Brinde. Brinde milionário de milhões de euros. Brinde. Gente, esse cara não vale nada. Não vale nada. Brinde. Olha, gente, é muita cara de pau. Quer ver, olha só, o que deu... Desculpa, não, é que não é essa a minha pergunta, presidente, perdão. É depois que elas são vendidas, depois que o senhor recebe, elas são vendidas fora, o dinheiro volta pro senhor em espécie, é o que diz a Polícia Federal. Não, eu não vendi e não recebi um centavo de ninguém. Ponto final. Se tiver prova, pode ir lá, tudo bem. Agora, falar uma pessoa falando, aí isso não é delação premiada. Delação premiada é você comprovar. Como no caso lá do Lula no passado, as pessoas físicas devolveram 5 bilhões de reais. Pessoas jurídicas devolveram 15 bilhões de reais. Então, um relógio que porventura tenha sido vendido, quem vendeu se responsabiliza por ele. Eu não... Bolsonaro já largou o cara. Quem vendeu que se vire. Quem vendeu que se vire. Ele botou, meu, e tem gente que apoia esse cara, meu. O cara já botou o próprio amigo. Ele que se vira, ele que vendeu, o problema é dele. Olha, meu, assim, o negócio é teu. Você recebeu no teu nome. O outro cara vende e você fala, eu não tenho nada a ver com isso. Olha, o problema é dele aí. Gente, o Mauro Cid, escutando essa entrevista, imagina a cabeça do Mauro Cid. Gente, a Janete Alves mandou mais 100 estrelinhas pra live. Por favor, mandem uma chuva de corações pra nossa querida Janete. A Janete escreveu assim, FBI tá na cola. Exatamente, FBI tá na cola. Gente, o Bolsonaro, ele é uma pessoa... Gente, a Nilcivana acabou de mandar mais 200 estrelinhas pra live, gente. A Nilce, nossa, meu... Nilce, logo eu vou te visitar aí, se Deus quiser, se der tudo certo, tá? Te agradeço, querida, quero te dar um grande abraço. Vamos lá. Eu não tenho, olha só, são 9 mil itens de presentes para mim. Estão aqui guardados aqui num local aqui em Brasília, tá? São 9 mil itens, metade são camisetas e bonés. Tem presentes caros? Tem. Tudo que foi pedido para mim por parte do TCU, e eu entreguei. Me peçam que eu entregue, que eu vou atrás, procuro saber se está lá, se porventura estiver lá, eu entrego. Agora, presente, olha só uma coisa que fica bem clara. Lembram de 2 conjuntos que ficaram, um ficou retido no aeroporto de Guarulhos?
que seria para a primeira-dama, avaliaram 16 milhões de reais. Depois caiu para 5 milhões, mas não deixa de ser um valor bastante grande. Eu tomei conhecimento disso 14 meses depois. E falei, recupera para o patrimônio da União ou personalíssimo do presidente. Ai, meu Deus, como mente, gente, como mente. O cara não tem, ele, assim, o Bolsonaro apertou aquele botão assim, ó. Vale tudo. Mente. Vai na televisão e mente, que se dane. Mente, fala que tudo é mentira. Assim, o cara tem a prova na sua cara, ele esfrega a prova na sua cara. Bolsonaro, fala que é mentira e acabou. Só fica nessa, não tem mais o que fazer. Fala que é mentira e pronto. E quem define isso sou eu, é uma comissão que tem lá na Presidência da República, que não são comissionados, são pessoas de carreira, geralmente, que fazem esse cadastramento. E fiquei sabendo 14 meses depois. Eu te pergunto, vamos botar uma coisa no ar aqui. Se dois conjuntos passaram, tá? Um não chegou na minha mão. Fiquei sabendo que estava à disposição 14 meses depois, daí chegou na minha mão. Se esses dois conjuntos tivessem passado no aeroporto, teria chegado à minha mesa? O primeiro não chegou, e tomei conhecimento 14 meses depois. Os dois teriam chegado à minha mesa? Não sei. Então ele tá falando que todos os caras que estavam com ele eram bandidos também, porque eles roubavam os presentes do presidente. Ai, meu Deus. Presentes. E presentes você não vê. Os caras entregam lá pro pessoal e depois é natural chegar ao conhecimento do presidente. Alexandre Regis, o consultor jurídico, ele é um monte de gente que coloca notas lá, tá? Então tem gente que dá uma opinião, tem gente que dá outra, simples assim. Entregue nessa comissão, o presidente não sabe se foi entregue. Presidente, deixa eu linkar os assuntos aqui e o que o senhor está falando, né? O senhor está falando assim, olha, eu não organizei golpe, eu não tenho nada a ver com as joias, o cartão da vacina lá não tem nada a ver com isso. Qual era a vontade dessas pessoas? Bom, nas joias eu entendo, né? Tem uma coisa de grana ali que alguém pode ganhar com isso aí, mas o cartão da vacina e no golpe, né? Isso não tem uma retribuição monetária. As pessoas que estavam com o senhor, era que organizavam isso aí, o senhor desconfia dessas pessoas. Aqui ele chegou a falar do Mauro Cid, né? Tenente Coronel Mauro Cid, enfim. Qual era a vontade deles de o senhor ter um cartão de vacina, né? Qual era a vontade deles de ter um golpe? Essas pessoas o traíram, enfim, inclusive se perguntassem pro senhor, vamos fazer um golpe, presidente, o que o senhor falaria? Enfim, porque o senhor tá falando, olha, eu não sabia disso, eu não sei disso. Tem uma lei aqui que diz que eu poderia ficar com os presidentes, mas eu não quis ficar, enfim. O que as pessoas seriam com vontade? Deixa eu pegar vamos pegar o do golpe. Vamos pegar o do golpe, por exemplo assim. Se perguntaram pro senhor, vamos fazer um golpe, o que o senhor respondeu quando perguntaram isso pro senhor? Não, se alguém falar para ele, vamos fazer um golpe, eu não ia entrar para um ouvido e sair para outro. O que é um golpe? Um golpe não é baseado em Constituição, não é baseado... Olha aí, bolsonaristas! Se falassem de golpe pro Bolsonaro, ele já entrou pro ouvido e saiu pelo outro. Então vocês foram enganados, né, seu bando de trouxa? Seu bando de trouxa. De leis, como falam, né? Encontraram uma minuta de golpe na casa do ex-ministro da Justiça, né? Que seria o Estado de Defesa. Que seria o Estado de Defesa. A minuta do golpe, Estado de Defesa. O que é Estado de Defesa? Quem assina o decreto de defesa é o presidente. E ele assina quando? Depois de ouvir os Conselhos da República e o Conselho de Defesa. Ninguém foi convocado. Ninguém foi convocado para... Ai, meu Deus do céu. Que estado de defesa do quê? Se a gente não estava sendo atacado por ninguém de fora. Meu, que distorção da minuta do golpe. Que babaca. Tipo assim, olha, vocês são... Então por que você, Bolsonaro, não falou isso quando as pessoas estavam na frente do Palácio da Alvorada, em plena manifestação? Por que em vez de você ficar olhando pra eles e falar, olha, só depende de vocês, você não falou pra eles assim, gente, não vai ter nada, acabou. Já a eleição já deu, pode ir pra casa. Acabou. Agora a gente vai fazer... A gente bola pra frente. Pra fazer isso aí. Então não existe essa história de... Gente, de novo, o Alexandre Regis falou o seguinte, Rosa Lourenço, Lula será julgado novamente. Alexandre, eu quero que você me mostre o número do processo que Lula será julgado novamente. Quero que você me mostre o número do processo. Por favor, me mostre o número do processo. De golpe que está a defesa. Agora fala em artigo 142. Olha, você vai dar golpe baseado na Constituição? Vai assinar um documento e mandar para o Congresso? Olha, o documento golpista está aqui. Golpe é quando você une elementos armados, não dá para você fazer golpe sem elementos armados e tomar uma decisão, não sai mais daqui, e quem levantar a voz vai ter uma sanção, né? Cadeia, paredão, extradição, seja o que for. Aconteceu alguma coisa sobre isso?
Os caras querem me acusar de alguma coisa, querem me prender baseado em absurdos. O senhor acha que querem lhe prender? Essa pergunta estava aqui já. O senhor acha, porque eu prestei muita atenção quando o senhor disse, não, eles querem me tirar da eleição. Enfim, né? Tem decisões nessa direção da próxima eleição, 24, mas também 26. O senhor até falou, pode ser que seja a Michele, que também façam coisa. O senhor acha que querem lhe prender? Alexandre Regis, olha, vou responder ele rapidamente. O Alexandre Regis me mandou aqui, é Regis, né? Alexandre Regis me mandou pelo WhatsApp o número do processo. Sabe de quando é o que ele leu aqui? Ele vai na internet e ele fala assim, novo julgamento do Lula. Sabe de quando é? 2021. Uma opinião. Olha aqui, ó, opinião. Olha lá, Alan Bolso, 19 de março de 2021. A gente vai pra 2024. O Alexandre Regis nem acompanhou o STF. Querido, as provas, o próprio Toffoli já pediu a anulação de todas as provas. Porque se os processos foram anulados, as provas também estão todas contaminadas. Não existe nenhum processo reiniciado. Querido, pelo amor de Deus, leia tudo que você pega. Isso aqui é 2021. Já aconteceu um monte de coisa de lá pra cá, pelo amor de Deus. Falou que pode ser, Michele. Não, o senhor disse aqui, vou voltar no que o senhor disse. O senhor disse daqui a pouco vão fazer alguma coisa contra a Michele. O senhor disse assim, né? Foi o que eu anotei o que o senhor disse. Mas eu quero pegar aí essa frase que o senhor acabou de responder pro Potter aqui, prender. O senhor acha que podem fazer esse movimento também? Olha, hoje em dia tudo é possível. De sã consciência. Se não quiser, você precisa responder, porque quem está sendo questionado sou eu. Exato. É justo prender essas pessoas? Algumas fizeram baderna em Brasília. Por 17 anos de cadeia. É justo? Qual é o... Gente, a Janete Alves, ela acabou de mandar 100 estrelinhas e ela escreveu assim, ó, o número do processo é 171666. Pra quem não entendeu a piada, talvez, porque não conheça o Código Penal, 171 é estelionato, tá? No Código Penal brasileiro. Então ela colocou aqui, ó, processo 171 e 666, né? O número da besta, né? Que dizem, né? Vamos lá. O local para serem julgados. É primeira instância. Olha o meu caso. O meu caso também é primeira instância. Eu te pergunto, onde Lula foi julgado? Não foi lá em Curitiba, a primeira instância? Por que eu quero me julgar agora na última instância? Por que é Estado Democrático de Direito? O que é respeitar o devido processo legal? Hoje ele pode fazer tudo, pode até prender vocês. Por estar me entrevistando aqui de acordo com a pergunta que vocês fazem para mim, ou não pode? Quem foi que prendeu? Ô, Bolsonaro, se não te prenderam até hoje, a justiça aqui é uma mãe. A justiça é uma mãe. Vão prender jornalista por tentar te desmascarar? Pelo contrário. Pode. O que fizeram com a Jovem Pan? A Jovem Pan está sendo descaracterizada. E por que, presidente, o senhor acha que eles querem fazer isso? Não, olha, o objetivo é me tirar de combate. Tirar de combate com a inelegibilidade por duas coisas absurdas. Tá? E se você tiver uma outra condenação... O que diz a lei da ficha limpa aqui? Se você tiver condenação em segunda instância, você perde os direitos políticos. Eu tenho que ser... Exatamente. Perde os direitos políticos. E daí? Qual o problema disso aí? Qual o problema da lei? Julgado, já que estão me acusando desses 3 possíveis crimes, eu tenho que começar a ser julgado em primeira instância. E não na... Não, querido, você está sendo julgado no Tribunal Superior Eleitoral. Eu não sei do que você está falando. E dos outros, prerrogativa de foro, você era presidente da República. E todos os crimes que você cometeu são na instância do STF. Eu não tô entendendo. Na última instância. Aqui eu vou recorrer, uma vez condenado no Supremo Tribunal Federal. Aqui esses coitados que pegaram 17 anos de cadeia agora aqui em Brasília, vão recorrer a quem? Mas você já tá indo pra última instância. Independente se você for pra primeira, segunda, só vai protelar. O caso dos crimes é do Supremo. Ponto. Um deles, depois de condenado, provou que não estava no acampamento. E outra coisa, estar no acampamento é algum crime? Quem esteve na frente aí do Comando Militar do Sul aí... Sim, é crime. Inclusive no próprio artigo 286, parágrafo único, que o senhor sancionou em 2021. Porque, olha, não tem uma pessoa que entrevista o Bolsonaro que fala assim, a primeira coisa que se eu fosse entrevistar o Bolsonaro, eu ia assim, Bolsonaro, por que você não avisou todos os seus eleitores que o senhor sancionou todas as leis dos crimes contra o Estado Democrático de Direito em 2021 e eles foram presos por esses crimes? Onde diz lá, incitar as Forças Armadas contra os poderes constituídos. Todo mundo que tinha uma plaquinha escrito SOS Forças Armadas, tirem o STF. Isso é crime já. Isso já é crime de prisão. Foi o senhor que sancionou essa lei. Acampado por alguns dias aí, cometeram algum crime
E quem aqui Cometeram crime sim. Artigo 286. Só as pessoas que gritavam SOS Forças Armadas, fora STF, Forças Armadas, salvem o Brasil. Só isso já é incitação ao crime. Parágrafo único do artigo 286 do Código Penal. Só aí já era. Por eles estarem associados em mais de 3 pessoas, como era coro de 10, 15, 20 pessoas, já entram também no artigo 288 do Código Penal, que é associação criminosa. Associação criminosa. Então, artigo 288 e artigo 286 já entra. Já facilmente nesse primeiro. Só quem tava no QG. aqui em Brasília adentrou Presidente. Prédios públicos cometendo crime de depredação. Pois eu queria que o senhor esclarecesse pra gente, na sua avaliação, o que houve ali. Pra nós, a gente... Gente, eu quero agradecer a Maria dos Anjos de Jesus, que mandou 35 estrelinhas. E eu quero agradecer também a nossa querida... cadê aqui? A nossa querida Ana Jaqueline Santos, maravilhosa, que mandou mais 20 estrelinhas. Ela escreveu assim: cometeu os crimes enquanto presidente, tem que ser julgado pelo STF. Vamos lá. A gente tem as nossas interpretações, todo mundo tem as suas, mas na sua avaliação, o que houve ali em 8 de janeiro? Porque começaram a vir outras narrativas depois, da direita inclusive, dizendo que na verdade foi a esquerda que tramou aquilo para que fosse dado uma tentativa de golpe e aí acusasse os apoiadores de Bolsonaro. Mas o que a gente lembra antes daquilo era muito... O senhor lembra aquela narrativa de que esperem 48 horas, né? O presidente Lula não vai assumir. Então, realmente, aquilo inflou esse pessoal que estava acampado, ele estava sentindo que, de fato, que o senhor ia continuar. E isso é inegável, né? Como é que o senhor avalia? O que aconteceu ali em 8 de janeiro? Essas pessoas se empolgaram e foram pra lá, invadiu os poderes, eram de fato apoiadores do senhor, isso é inegável, né, presidente? Porque se falou muito sobre serem, na verdade, a esquerda que tá ali, se passando pela direita. Como é que o senhor avalia aquela situação? O que aconteceu ali? Você falou em narrativas. A narrativa é que eu queria dar um golpe. Se eu queria dar um golpe, por que o Flávio Dino sumiu com as imagens do Ministério da Justiça? Meu Deus do céu, gente. Ele quer que se dane. O Flávio Dino não sumiu com nada, seu mentiroso canalha. Ele não sumiu com imagem nenhuma, isso já foi desmascarado e você continua alimentando a mentira, continua. Todas as imagens que foram pegas de pessoas circulando fora do Palácio do prédio da Justiça, do Ministério da Justiça, foram entregues para a Polícia Federal. As imagens que não foram entregues foi porque a Polícia Federal não quis pegar porque o prédio estava vazio. Não tinha que pegar a imagem de dentro do prédio que estava vazio. Seu mentiroso, o prédio não foi invadido. Eles pegaram todas as imagens que estavam fora. Todas as imagens foram entregues. E não é o Flávio Dino que entrega. Quem comanda as imagens do prédio do Ministério da Justiça e todos os outros prédios é uma empresa terceirizada. A Polícia Federal foi até o prédio, pegou todas as imagens que ela queria e tá lá. E você continua mentindo. Mentiroso. Mentiroso. Tá? Se eu queria dar um golpe, o que o general G. Dias, ministro do GSI, estava fazendo dentro lá do Palácio da Presidência da República, né, ao lado de terríveis terroristas, se confraternizando praticamente com eles. Aquelas imagens que retornaram público pela TV CNN, que foram muito debatidas na CPMI do 8 de janeiro, não indiciaram o G. Dias. Já foi tudo desmascarado, seu mentiroso. O G. Dias não entregou água pra ninguém. Inclusive o cara que entregou água para os militantes vagabundos. O cara foi pessoalmente prestar depoimento na CPI do Distrito Federal. Não tem nada a ver com o G. Dias. O G. Dias não teve nenhum tipo de conduta amiga dos invasores. O cara que entregou água foi um outro cara que era da sua administração, seu mentiroso. Gente, ele apertou o botão de vamos mentir e que se dane. Que se dane. Olha a Rosane Wolff aqui, ó, de novo, ó. Ela assim, Flávio Dino não entregou as imagens de dentro dos prédios. Querida, quem pega as imagens é a própria Polícia Federal. A própria imagem, a própria Polícia Federal falou, nós não pegamos as imagens porque não tinha nada lá dentro. E as câmeras, elas só funcionam pelo movimento. Se não tinha movimento, as câmeras não funcionam, não grava nada. Então não tinha nada gravado. Porque ninguém invadiu o prédio. Pensa, senhora, pensa. Pare de... Olha, não demonstre o que a senhora é. Pense antes de falar. Gente, olha a Rosane Wolff falando que foi o G. Dias que entregou a água. Que golpista, essa mulher é uma golpista. Não indiciaram também o Flávio. Eu tô mentindo, Rosane Wolff. Liga aqui. E mostra que eu tô mentindo. E mostra a imagem do G. Dias entregando água. Eu quero que a senhora mostre. Eu quero que a senhora, para não te chamar de outra coisa aqui, eu quero que a senhora ligue aqui ao vivo e me mostre a imagem do G. Dias entregando água pros bandidos, vagabundos bolsonaristas. Eu quero que a senhora mostre. A senhora prova o que você fala?
Fala qual mentira que eu falei aqui. A senhora prova? Prova que a senhora fala? Vamos lá ou não? Ou a senhora é só mais uma moleca irresponsável? Flávio Dino que sumiu com as imagens. Tá? Você vê uma coisa? Na manhã do dia 8, o presidente Lula foi para onde? Gente, a querida Ana Valdete de Carvalho Prima, que é uma pessoa que tá sempre aqui na live ajudando como pode, maravilhosa. Ela acabou de mandar um pix pra me ajudar aqui na live. Muito obrigado, querida. Um grande beijo, querida. Muito, muito, muito obrigado pelo pix, querida. Araraquara. Foi ver a questão das enchentes ocorridas em dezembro. 20 dias antes já tinha havido inundações lá. E nenhum deles foram denunciados pela CPMI. Eu fui, não me chamaram para depor, nem como convidado, nem como convocado. E me botaram lá como golpista, a CPMI. Que nós vimos claramente a ação da presidente Elisiane Gama, lá do PSD, juntamente com toda a bancada do PSD lá dentro da CPMI, simplesmente me botando na minha conta tudo que aconteceu lá. Mas isso que eu lhe pergunto, na sua avaliação, o que aconteceu ali no dia 8 de janeiro? Foram apoiadores do senhor que foram lá, por quê? Armado pela esquerda, dado tudo que você vê, tudo que aconteceu, a ida do presidente na manhã de domingo para Araraquara, para tirá-lo da cena aqui do grande crime que estava sendo planejado. Quando o pessoal chegou, alguns entraram lá, já estava tudo quebrado lá dentro, as imagens mostram isso. Gente, que imagem que mostra que já estava tudo quebrado antes da invasão. Que imagem é essa? Só ele tem essas imagens. O Bolsonaro mente, mas mente, ele mente. Gente, ele é uma pessoa doente, o Bolsonaro. Ele precisa, mais do que ser preso, ele precisa ser interditado. A maneira com que ele mente descaradamente numa rádio é uma coisa doentia. Ele é doentio. Mas agora, o crime maior disso tudo é porque o Flávio Dino sumiu com as imagens lá do Ministério da Justiça. Mas o senhor, que eu digo, né? o senhor concorda com essa narrativa de que eram pessoas de esquerda que batiram? Não, o senhor não concorda com essa narrativa? Não é narrativa. Essas pessoas de esquerda estavam na frente e quebraram tudo. Tá, e tinham pessoas de direita? As pessoas de esquerda quebraram tudo. Bolsonaro, me mostra uma pessoa de esquerda que foi presa. Eu quero uma pessoa de esquerda que foi presa. Se o senhor tem acesso às imagens, se todo mundo tem acesso às imagens, inclusive todas as imagens do Palácio do Planalto foram liberadas, eu quero saber quem de lá não foi preso e é de esquerda. Quero saber. Gente, olha, é assim, olha, ele é um cara que... Quem é bolsonarista é tão bandido quanto ele. Direita, apoiadores do senhor também? Mas Esse pessoal simpático nosso que participou de várias manifestações pelo Brasil, dando exemplo, né, de urbanidade, foram atraídas. E você pode ver, no dia 6 de... presidente... Mas é que... É muito importante que eu falo. Dia 6 de janeiro, você vê depoimentos aqui em Brasília, no acampamento aqui em Brasília não tinha mais que 200 pessoas. Gente, nem o repórter tá aguentando tanta mentira. Ele fala, mas presidente, pelo amor de Deus... O próprio repórter tá revoltado com essa entrevista, porque assim, o Bolsonaro ele não tem limite na mentira. Houve uma convocação, onde chegaram por volta de 200 ônibus de 7 para 8 que fizeram essa baderna aqui em Brasília. As pessoas, enfim, presidente, não, mas tem uma série de apurações que mostram depois essas pessoas quebrando tudo, quebrando obras de arte, enfim, e aí houve investigações mostrando quem são as pessoas, eram pessoas que lhe apoiavam, né? Isso que eu fico só um pouco assim, a esquerda que quebrou e a direita era uma vítima de uma armação da esquerda, isso... Eu fico tentando entender assim como é que isso ocorreu de fato, mesmo, honestamente. Olha, você acha que as pessoas fazendo quebra-quebra iam trajando vermelho com a camisa do MST ou com a foto do Lula ou com a bandeira do PT no peito? Foram com camisa verde e amarela. Pelo amor de Deus, alguém acredita num lixo desse? Gente, você acha que uma pessoa, só pra prejudicar o Bolsonaro, ela ia se vestir de verde e amarelo pra tomar 17 anos de cadeia? Você acha que alguém, em sã consciência, ia falar assim, hoje eu acordei, eu vou invadir os poderes da República do Brasil, vou quebrar tudo e vou ficar preso lá, e vou deixar a minha cara, quero que vejam a minha cara. Todas as pessoas presas tiveram as suas vidas reviradas, e todas elas apoiavam Bolsonaro desde 2018. Todas fizeram campanha pro Bolsonaro. Então quer dizer que as pessoas de esquerda fizeram campanha pro Bolsonaro vencer e para depois invadirem um congresso para depois serem presas. Gente, nenhuma criança acreditaria nisso. Uma pessoa adulta que acredita numa merda dessa. Se eu fosse o repórter, eu falaria assim, desculpa, presidente, você tá faltando com respeito comigo. Eu sou um repórter. Como que alguém vai acreditar nisso que o senhor tá falando? O senhor tá colocando a minha inteligência, tá pisando na minha inteligência, senhor. Por favor, eu sou um repórter.
Gente, eu quero agradecer a Ana Jaqueline Santos, que mandou 20 estrelinhas, e ela escreveu assim, ó: tanto foi pessoas da esquerda que os patriotários que saíram de tornozeleira comemoraram na porta da colmeia, falando que não tinha se arrependido. Exatamente! Várias pessoas presas, tem vídeo delas falando, a luta não acabou. Elas saindo de tornozeleira e falando que a luta não acabou. Teve um outro moleque que eu mostrei aqui, que ele foi solto pra responder em liberdade pra fazer o acordo de não persecução penal, e ele xingou o Alexandre de Moraes e falou que não tinha medo e que pode prender de novo e foi preso de novo. Gente, olha, é inacreditável. Você vê, logo no começo, as primeiras imagens a única imagem que o governo vazou. E tem outra. Eu vou falar pra vocês o melhor argumento de todos, agora que eu lembrei. O melhor argumento de todos. Quando alguém perguntar pra vocês, foi a esquerda, sabe o que vocês têm que perguntar? Sabe o que vocês têm que responder? Fala assim, então por quê? Por quê? O próprio André Mendonça, o próprio ministro Nunes Marques e os próprios advogados de defesa estavam falando o seguinte, o meu cliente, né, os advogados de defesa falavam, o meu cliente apenas quebrou. Ele não tem que ser julgado por golpe de Estado, apenas por depredação do patrimônio. Porque ele não ia dar golpe de Estado, ele tem que ser só julgado por depredação. Ou seja, o próprio advogado do réu falando para os ministros que eles quebraram sim. Eles eram patriotas que quebraram, erraram e tem que ser julgado só por terem quebrado e não por golpe de Estado, porque não dava para dar golpe de Estado sem arma. Essa foi a defesa dos lixos, malucos, vagabundos bolsonaristas. Ou seja, isso que o Bolsonaro tá falando vai contra a própria defesa dos condenados. E vai contra a própria tese do André Mendonça, que puniu esses vagabundos com depredação de patrimônio, mas não deu golpe de Estado. Ponto! Checkmate, bando de vagabundo! Checkmate, bando de vagabundo! Acabou! Obrigado pelas estrelinhas, querida Janete. Janete falou assim, pelo alto golpe de petistas e do MST, exatamente. O governo Lula vazou, um magrinho com cara de maluco, com uma camiseta minha, derrubando um relógio lá no Palácio do Planalto. Cadê esse cara? Esse cara já foi condenado? Quem é esse cara? Não. O cara já tá lá na lista pra ser... O cara já tá preso. O cara já tá preso e já tá na lista pra ser condenado também. Não tenho notícia de condenação desse cara ainda. Agora, até ali... elas imagens que a presidência divulgou e decretou um sigilo sobre elas. Depois, algumas semanas depois, que apareceu uma outra imagem que a CNN botou no ar, mostrando o general Dias, homem de confiança do Lula, tá, passeando aqui, quase se confraternizando com algumas pessoas dentro do palácio da Presidência da República. Mentiroso. O cara que tava cumprimentando as pessoas lá dentro era um outro cara que já foi prestar depoimento na CPI do Distrito Federal. Seu mentiroso! Aquelas imagens da CNN eram imagens cortadas e não era o G. Dias. Já foi descoberto quem é o cara e o cara já foi prestar depoimento no parlamento do Distrito Federal. O próprio cara já falou. Gente, que absurdo, gente. Que absurdo. Presidente, deixa eu voltar numa coisa aqui, né? É bom que a gente está conseguindo conversar com o senhor de vários assuntos aqui, né? E é essa oportunidade que o senhor tem também de falar sobre eles aqui com a gente, né? Deixa eu voltar para um assunto aqui, porque na CPMI e também agora na delação, né, de Mauro Cid, né, fala sobre confirmação de encontros com o senhor com o famoso hacker, né? Esse hacker mais famoso do Brasil que surge... Ô, Rosana Wolff, desculpa, mas eu vou te banir. Olha lá, continua. A Rosana Wolff, a gente fala, a gente prova, e ela fala, era o G. Dias sim. Essa mulher não tem jeito. Deixa eu ver se é... Vamos ver se essa Rosane Wolff é perfil falso? Vamos ver. Eu vou abrir aqui o perfil dela, gente. Deixa eu só ver aqui, ó. Vamos ver quem é essa mulher aqui, ó. Eu vou abrir o perfil dela, gente. Só um segundo. Eu vou abrir o perfil dessa mulher, porque eu não tô mais aguentando as mentiras dessa mulher aqui. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui, ó. Eu vou tentar ver quem é essa mulher aqui. Vamos lá. Essa Rosane Wolff é insuportável. Ela mente muito, gente. Não tem jeito. Essa mulher, tipo assim... Ela é muito... Vamos ver. Olha, e é perfil verdadeiro, gente. Vamos ver quem é essa mulher aqui, ó. Vamos lá. Vocês vão ver comigo quem é essa mulher. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quem ela é. Porque agora eu fiquei curioso, né? De saber quem é ela. Porque é muita mentira. Não dá. Não dá mais pra... Não dá, né? Ela deve ser paga pra fazer isso. Porque não tem como. Vamos lá. Vamos ver quem é essa mulher. Olha lá. Tá aqui o perfil
da dona Rosane Wolff. É um perfil público, né? É um perfil público. Tá aqui, ó. Rosane Wolff, tá? Olha aqui as fotos dela. Realmente ela é um perfil verdadeiro, tá? Ela é apoiadora do Bolsonaro. Vamos ver o tipo de post que ela faz. Olha quem ela segue. Ela segue Oeste Sem Filtro. Exatamente. Todo golpista tem que seguir Oeste sem filtro. Sem filtro porque não tem filtro nenhum. Nem de lei, nem nada, né? Vamos lá. Vamos ver. Olha quem ela segue. Lembra desse cara? Eu já fiz um vídeo desse cara. Olha lá. Vamos ver os vídeos que ela segue. Olha lá. Fica o trabalho e vai continuar. Vai continuar. Pessoal, eu quero que vocês prestem atenção no que o general Amin, do Comando Militar do Sudeste, disse no vídeo dele, e depois eu volto aqui para comentar. Fica o trabalho e vai continuar. Vai continuar porque a nação precisa. Porque a nação brasileira olha para nós com confiança, olha para nós emprestando a nós todos credibilidade naquilo que fazemos e naquilo que estamos dispostos a fazer pela nossa nação, pelo nosso país. Que ninguém duvide disso. E um dia a comunidade é Deus. Acima da Constituição, não como indivíduo, realmente um compromisso pedindo ao general Amin. O orgulho que eu mencionei e Deus como braço armado do Comando Militar do Sudeste. Perfeito. Então quero fazer 2 comentários. Um, se dirigindo ao general Amin, e outro ao povo. General Amin, primeiramente, parabéns pela coragem. E espero que suas palavras seja realmente um compromisso para com o povo, o verdadeiro detentor da soberania. Pois em nenhuma nação do mundo se criou sem antes o povo estar organizado. Por isso que nós, como povo, somos soberanos. Ou seja, estamos acima do Estado, acima da Constituição. Olha o tipo de vídeo. O povo está acima da Constituição. Querido, o povo é subordinado à Constituição. O povo votou para que a Constituição existisse. A Constituição, ela tem que ser respeitada por todos do povo. Todos têm que seguir a Constituição. Não é seguir a Constituição que segue você. Meu Deus, olha o tipo de gente que essa mulher segue. Não como indivíduo. Como indivíduo somos obrigados a cumprir a lei, desde que seja leis justas. Como indivíduo, temos que seguir a lei, desde que elas sejam justas. Ou seja, ele que decide se a lei é justa ou não. Tipo assim, eu não gostei dessa lei, essa lei aí eu não sigo. Olha, gente, eu quero agradecer a Ana Jaqueline Santos, querida, que acabou de mandar um pix pro canal também. Ana Jaqueline, você é maravilhosa, você manda estrelinha, você é assinante mensalista e mandou pix. Querida, um grande beijo, querida. É difícil agradecer tudo que você faz, viu, querida? Um grande beijo pra você. A Dalva Lima também, maravilhosa. A Dalva Lima acabou de mandar 50 estrelinhas pra live. Um grande beijo, Dalva, querida. Muito obrigado. Gente, olha só quem ela segue. Vamos lá. Então espero, general Amin, que isso que aconteceu nesses anos todos seja corrigido e que a nossa confiança no braço forte, na mão amiga, seja restabelecida. Agora eu quero me dirigir às pessoas, ao povo. Em nenhum lugar do mundo que pessoas com a ideologia desse usurpador da presidência da República e de seus amiguinhos juízes chegaram ao poder e ficou por isso mesmo. Desde o comunismo, em tempos antigos ou em tempos atuais, quando eles chegam no poder, eles fazem 2 coisas. Desde o comunismo na Rússia em 1917 até hoje, a única coisa que eles fizeram foi tomar o poder, matar um monte de gente e ficar ricos. Gente, eu quero agradecer, eu quero pedir 1000 desculpas pra Márcia Renata Latrova. Eu não vi as estrelinhas que ela mandou, agora eu vi, eu tô vendo agora. Muito obrigado, Márcia, me perdoa de coração. Às vezes passa batido, eu não consigo ver, tá bom? Mas eu te peço 1000 perdões, mas você sabe, Márcia, que você é muito querida aqui no canal, você sabe que você já tá um tempão aqui com a gente. Tudo que a gente pode fazer também por você, né? Sempre torcendo muito por você. Você é uma querida aqui da live, tá bom? Márcia, querida, muito obrigado pela ajuda que você dá aqui pra live. Me perdoa não ter visto as estrelinhas, tá? Um beijo pra você, querida. Eu não te dou um exemplo, é uma pletora de exemplos. A gente passaria a noite inteira aqui falando disso. O que você não consegue me dar um exemplo, um único exemplo do contrário. Onde é que eles chegaram no poder e não fizeram isso? Agora você, estupidamente, acha que no Brasil vai ser diferente. E os caras se acham universitários. Vai nos diretórios acadêmicos da universidade. Os caras se acham críticos. Gente, como pode ter um padre tão burro? Eu já expliquei 1000 vezes aqui. Olha o tipo de gente que essa mulher que eu tô vendo aqui segue, essa tal de Rosane Wolff, gente. Olha o tipo de gente que ela é gente maluca. Eu já falei pra vocês que quando um país tem um ditador no poder, não existe ditador de direita ou ditador de esquerda. Não existe. Ele é simplesmente ditador. O ditador, ele só segue as próprias conclusões.
Se uma pessoa só segue as próprias conclusões, ela não tem nenhum objetivo a não ser os próprios objetivos. Então ela não segue nenhuma doutrina. Ela não pertence a nenhuma doutrina. Ela não pertence a nada a não ser o próprio poder. Gente, tem gente que é burra e não entende isso. Vamos ver quem mais ela segue aqui, ó. Olha! Olha! Gente, a Rosane Wolff, ela compartilhou, tá aqui ó, prova. Rosane Wolff compartilhou o vídeo que mostra a Vivi Fernandes, que é uma youtuber. Ela não é aquela esposa do líder do Comando Vermelho. Essa Rosane Wolff, ela também tá compartilhando a mentira. Olha aqui, esse vídeo, essa mulher aqui é a Vivi, que é uma youtuber. Ela não tem nada a ver com a esposa do tráfico. Essa Rosane Wolff é uma proliferadora de fake news. E o Dino falou que vai processar todo mundo que tá compartilhando essa mentira. Vamos lá. Tudo bom? Tudo minha Fran. Tudo bom? Eu sou seu fã, viu? Eu me conheço. Vou tirar foto minha aqui com ela. Tudo minha Fran. Tudo bom? Eu sou seu fã, viu? Aí, a dona Rosane Wolff pegou o vídeo do Dino falando que ele é fã da menina. A menina é uma youtuber. Por isso que ele falou, sou seu fã. Porque ela faz um monte de vídeo legal também desmascarando as mentiras do bolsonarismo. E aí, ó, olha em cima o que tá escrito em cima do texto. Olha que vídeo imundo que essa Rosane Wolff compartilhou. Tá escrito assim: puta que pariu, o ministro da Justiça é fã da esposa do líder do Comando Vermelho. Vou mandar esse vídeo, essa prova aqui, para a Vivi e também vou mandar também para o Ministério da Justiça. Essa Rosane Wolff tem que responder pela mentira que ela colocou. Olha lá, aí embaixo tem uma tal de Luciene Francini, que escreveu assim, ó: não tem por que se espantar, afinal, para um ministro da Justiça que vai ao morro, onde só tem traficantes, sem segurança alguma, tem mesmo que ser fã da esposa de um traficante. Então essa Rosane Wolff tá acusando uma youtuber de ser esposa de um traficante, compartilhando também essa fake news dessa Luciene Francini. Pra você ver o nível desse pessoal, o nível desse pessoal. Olha lá. Olha lá, vamos lá. Olha, ela só compartilha coisa bolsonarista. Bibo Nunes, gente, olha lá, ó. Compartilhando manifestação falida. Olha lá, vamos ver o que essa mulher tá falando. Não tá mais chovendo. Se a gente sente um leve chuvisco, mas olha que o céu já tá, ó, clareando. Não tem desculpa pra ficar em casa, tá? Quem tem condições de sair de casa, vem pra cá. Vamos reavivar esse parcão aqui. Vamos trazer de volta todos os nossos valores republicanos, a nossa bandeira, o nosso hino, a nossa soberania, todos os valores que a gente defende aqui no parcão. A gente chamou para as 14 horas, o pessoal chega sempre um pouco mais tarde, mas agora parou a chuva. Então tu que estava em dúvida, pega teu guarda-chuva, pega tua capa e vem para cá. As pessoas estão chegando. Não adianta pedir, já foi falência total. Não deu certo, né, querida? Dia 15 foi um lixo, não foi ninguém. Olha, totalmente falido. Gente, olha, ela só compartilha a falência do bolsonarismo, olha lá. Ela compartilhou o cara, ó, que deitou na frente, olha lá. Uma vergonha, é uma vergonha o que vocês estão fazendo. Cheio de irregularidades, vocês vêm aqui perturbar quem está se manifestando pacificamente. É uma vergonha, vocês... Ela compartilhou com orgulho o louco que se enfiou embaixo do carro. Meu, que tosco, gente, que tosco. Olha, ela só compartilha coisa bizarra, olha lá. Os brasileiros, eu tenho algumas reuniões com autoridades americanas aqui, expor um pouquinho da situação do que está acontecendo no Brasil. Nós conseguimos algumas dezenas de assinaturas de senadores e deputados federais de uma carta que fala da liberdade de expressão, fala de determinadas situações que estão acontecendo no Brasil que não combinam com democracia ou Estado Democrático de Direito. Então é importante alertar os nossos pares no exterior. Gente, que bizarro, Bom, já deu pra ver quem é essa tal de Rosane Wolff, né? Vou deixar aqui, ó, né, mostrar o rosto dela, né? Pra que a Vivi possa processar, né? Já que ela tá falando que a Vivi é esposa de traficante. Tá aqui, ó. Rosane Wolff. Essa aqui é a bolsonarista que tá falando que o G. Dias é criminoso, tá falando que o ministro da Justiça é criminoso, tá falando que a Vivi Fernandes é criminosa, tá compartilhando fake news. Tá aqui, ó. Tá aqui a carinha dela, tá aqui, ó. Tá? Então já tá desmascarado. Vamos voltar lá pro nosso vídeo lá, vamos lá.
Primeiro, né? Na Vaza Jato, né? Na Vaza Jato. Dizendo que o senhor teve reuniões pedindo para ele tentar invadir a urna eletrônica. O que tem de verdade, não tem de verdade aqui? E se há verdade nessa frase, o porquê? Me reuni uma vez com ele, uma vez apenas, e foi perguntado para ele se tinha como invadir o sistema eletrônico. Ele falou que sim. Mandamos ele para... Ó, tem um cara aqui chamado Anchieta Santos. Não sei, é um moleque aqui. Não, um senhor. Anchieta Santos. Ele falou assim, a live não tem graça. Meu Deus. Pô, ainda olha que você é muito inteligente, hein? Parabéns, hein? Você tem um QI assim fora do comum. Porque realmente, isso aqui não é uma live pra ter graça, realmente. É uma live, né? Apesar da gente rir dos bolsonaristas, não é uma live de stand-up comedy, né? É uma live sobre política. Para a Comissão de Transparência Eleitoral da Defesa. Ponto final. Nada mais além disso. Eu não me reuni com traficante. Mas a reunião com ele foi sobre esse assunto? Tipo assim, o senhor queria conversar exatamente sobre... Coisa rápida. Qual era a preocupação minha durante as eleições? É que fossem eleições transparentes. Apenas isso, segura. Nada mais além disso. Agora, o outro lado, a gente pergunta, né? Por que o ministro Barroso foi para dentro da Câmara dos Deputados para enterrar a PEC do voto impresso? Por que isso? Tá certo? Então tem muita coisa, tem que ser explicada. Agora, se você começar a discutir muito isso, vão te botar aí no inquérito das urnas eletrônicas. Presidente, ainda em cima do assunto do hacker, né? Sobre um grampo no ministro Moraes, né? Na Alexandre de Moraes. Isso também é verdade? Olha, quem falou isso aí foi o Marcos Duval lá e o Daniel Silveira. Tá, o senhor não pediu grampo nenhum. Eu estou perguntando para o senhor pode responder. Gente, o Bolsonaro já botou o Daniel Silveira, ele falou, já tá preso mesmo, ó. Deixa eu botar pra lá o Daniel Silveira e já meteu a bronca também no Duval lá. Ele vai largando o pessoal pelo meio do caminho. Ele fala, não, eu quero saber do meu. Ó, é tudo culpa deles, não tem nada a ver com isso. Ele é bem assim, trabalho em equipe dele. Trabalho em equipe dele é assim, tá? Esse aí, eu posso jogar a culpa nesse aí? Então é equipe, gente, ó. Essa culpa fica pra você, ó. Se vira aí. Responder agora, claramente, tá tranquilo. Zero chance. Foi a primeira vez que conversei com o Marcos Duval, senador, tá? Ele foi levado lá pelo deputado Daniel Silveira, conversei com ele. Aí você pode ver, tá? O próprio hacker, quando disse que não teve comigo, disse que não gravou porque o telefone no modo avião não grava. Pô, que hacker de Araque é esse? Agora o cara vai com a intenção de me gravar pra quê? Ele foi claro ao dizer, até na CPMI, que ele foi pra lá com a intenção de me gravar, e não gravou porque o telefone estava no modo avião. É só mentira, pô. Não tem cabimento essas acusações pra cima de mim, pô. Não tem cabimento. Agora, falar com o hacker não tem problema nenhum. Eu não estava condenado a nada. Ele andava livremente pelo Brasil. Gente, só pra explicar, tá? A Maria Lúcia Catalã, ela escreveu assim: presidente, ele não foi eleito, é um ex-presidente, mas eu tenho que ser justo aqui e falar que os entrevistadores, eles falaram assim, olha, na rádio aqui, todos os ex-presidentes a gente chama de presidente, então por respeito a gente vai chamar você também de presidente, assim como a gente tratou todos os ex-presidentes que já apareceram aqui. Então é isso que eles falaram, tá bom? Então eles não estão chamando ele de presidente porque eles são bolsonaristas, é porque eles falaram que é uma questão deles lá dentro da rádio, todos os ex-presidentes eles tratam como presidente, tá bom? É só isso, tá bom? Não fique preocupado. Brasil. Quero, bom, a voz é inconfundível, mas deixa eu avisar que a gente está conversando com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para quem ligou o rádio agora, são 10h43. O senhor está aqui para um evento partidário, o senhor tem feito, né, participação, o senhor, a Michele Bolsonaro, enfim, tem um apoio importante da população, de grupos da população. Há uma promessa, e havia uma promessa de viagens pelo país, a partir do PL, atividades políticas regulares justamente para manter o bolsonarismo, essa chama, posso dizer assim, né, presidente, acesa. O senhor está satisfeito com esse calendário previsto, com essas agendas que estão sendo feitas? Gente, rapidamente, eu quero mandar um beijo pro Moisés André, eu quero mandar um beijo pro Deisimar Reis, eu quero mandar um beijo pra Conceição Lemos, Jussara Maria, Polícia FBI, Jussara Maria, pra Maria Luísa, todos assistindo a gente pelo YouTube também, tá bom? Eu quero agradecer muito a todos vocês que também nos assistem pelo YouTube, tá? Um grande beijo no coração de todos vocês, queridos. Feitas, e de novo, né, eu estou insistindo com 26, né, mas o objetivo é em 26 estar pronto para essa disputa. O senhor caminha nessa direção? Olha só, o que acontece, eu não pretendo me afastar da política brasileira, tá? E já há alguns meses eu tenho viajado toda sexta e todo sábado pelo Brasil. Assim foi em Belém do Pará, em Fortaleza, em Vitória,
em Goiânia, temos pela frente Rio de Janeiro, Natal, tá? Essa é a intenção. Eu tenho uma agenda comigo, sempre na sexta-feira, da cargo do deputado Cherini e da bancada aí de deputados federais aí do Rio Grande do Sul, e no sábado nós participamos do PL Mulher, onde a senhora Michele... Anderson Graciano, querido, um grande beijo. Obrigado pela presença, querido. Bastante bem na questão política, né? E estamos trabalhando nesse Ela vai ser candidata, presidente? Presidente. Ela vai ser candidata? Lemos nas entrelinhas isso. Nem digo presidência, mas enfim, alguma... Há uma possibilidade, sim, de candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Essa é a possibilidade. Apenas isso. Presidente, se o senhor pudesse escolher, eu já entendi tudo, o senhor disse que está sendo perseguido, que querendo prender, né? A inegibilidade está acontecendo agora, neste exato momento. Já entendemos, o senhor deu todas as explicações durante esses minutos todos aqui. Mas o senhor também não deixou de responder coisas pra gente, então eu vou perguntar. O senhor acha que... Olha a pergunta. O senhor acha que quem tem mais chance de ganhar uma eleição para a presidência? A primeira-dama Michele Bolsonaro ou o governador de São Paulo, Tarcísio? Olha só, tem uma caminhada pela frente. Nós temos eleições municipais no ano que vem. Tá certo? É bom ter uma base, né, nos municípios para você disputar uma eleição. Obrigado, querido Márcio Santos. Um grande beijo para você, querido. Obrigado por estar participando, comentando e vendo pelo YouTube também. Certo, então pode aparecer outros nomes por aí também. Acredito que outro nome aparecendo, aliado com a gente, obviamente, cresce as chances. Mas a gente não quer falar disso agora porque estou sendo injustiçado. Você vê, essa última inelegibilidade minha, eu peguei uma multa de R$430 mil. Eu paguei a semana passada 70 mil para a Associação de Jornalistas, que me processaram, tendo em vista eu ter perseguido, eu persegui a imprensa. Eu paguei 70 mil de multa. Fiz um acordo e paguei 70 mil. Quase toda semana eu tenho uma multa para cima de mim. Tá? Então, a questão de eleições, esses nomes que tem pela frente, eles têm uma vida pela frente também. Então, eles podem crescer. Os nomes que e com o Tarcísio está tudo bem. Com o Tarcísio, presidente, o senhor já respondeu sobre isso em algum momento, mas enfim, estamos aqui com os gaúchos, né? Com o Tarcísio está tudo bem, apesar de reforma tributária e dele ter, enfim, posado com o Haddad. Inclusive elogiou o Haddad anteontem. Amigos, está tudo certo? Não está tudo certo. Eu não mando no Tarcísio. Ele é um baita de um gestor. Politicamente, dá suas escorregadas. Eu jamais faria certas coisas que ele faz com a esquerda, mas um governador depende do governo federal. Ele não pode se afastar do governo federal, tá certo? E o Tarcísio me sendo responsável por ele. Agora ele tem as condições dele, como o Caiado tem a dele, o Zema tem a dele também. Ou seja, para o senhor vacilou ali, fazer uma foto com o Haddad, vacilou. Eu não tiraria. Aí eu sou radical. Eu não vou porque o que eu tenho a ganhar com o Haddad, meu Deus do céu? O que eu tenho a ganhar com o pior prefeito de São Paulo? Nada. Agora é o cara. Gente, a pergunta é: o que o Haddad ganharia tirando uma foto com você? O que as pessoas ganham tirando uma foto com você? É o contrário a pergunta. Ninguém quer tirar foto com você. Muito menos o Haddad. Não é o Haddad que queria tirar uma foto com você. Jamais. Quem foi tirar foto com o Haddad foi o Tarcísio. Não foi o Haddad que chamou o Tarcísio pra tirar uma foto. Foi o contrário. O Tarcísio que quis tirar uma foto com o Haddad. Porque o Haddad era o dono da pauta. Não é o contrário. Então você tá fazendo aí uma coisa ao contrário, né? E o Haddad, por educação, como ele é um cara muito educado, ele tirou. Eu, por exemplo, fiz a minha parte e tentei derrubar a reforma tributária no Senado. Você pode ver. Vocês passam a vida toda trabalhando, ralando, sobram dinheiro, conseguem um imóvel. É justo, por ocasião do passamento de vocês, meu, né? Esse imóvel ser taxado como herança? Não é justo. Isso daí. As heranças são estaduais. Todas as leis são estaduais. Os estados é que metem a mão na herança. Você não sabe nem o que você está falando. E vocês vão ver essa questão tributária, as consequências, quando ela entrar em vigor para valer. Se fosse uma boa reforma, o governo precisava gastar bilhões da ministérios, bancos estatais, para partidos políticos para aprovar isso daí. Vocês não viam no meu governo esse balcão de negócios. Como é que é? Como é que é? Só pro União Brasil PP, que é do Arthur Lira, você deu o governo inteiro. Você deu a Codevasp pro Lira. Todos os escândalos de corrupção lá. Foi você que deu. Você deu o Ministério da Educação para um pastor que tava pedindo barra de ouro em troca de reunião com você. Ah, vai mentir assim lá no inferno. Por isso que terminamos no ano passado com 54 bilhões de superávit. E esse governo deve terminar esse ano com aproximadamente... Mas mente, meu Deus do céu, que superávit louco. Bolsonaro, você nunca teve superávit nenhum.
Eu já expliquei isso pela 30ª vez aqui. O superávit nunca existiu. O Bolsonaro deixou todos os cofres vazios, colocou no cofre da União principal, tirou dinheiro de todas as pastas para dizer que tinha 54 bilhões de superávit quando ele deixou de pagar precatório 90 bi, quando ele pegou lucros e dividendos antecipados da Petrobras de 2023, passou para 2022, mais 40 bi. Ele pegou adiantamentos de vendas da Eletrobras 20 bi. Ele deixou de investir na Petrobras, baixou investimentos da Petrobras em 90%. Ele deu lucros e dividendos da Petrobras que foram venda de ativos. Era pra você ter um déficit de mais de 400 bi. E você falou que teve superávit. Você é um mentiroso. Todas as contas mascaradas. Mentira! A Polícia Rodoviária Federal não tinha dinheiro pra colocar gasolina nas viaturas. Seu mentiroso. Quem salvou isso aí foi a PEC da transição. A PEC da transição colocou cada valor que você deixou. Você deixou 15 mil reais pra catástrofes. Não pagava nem a gasolina de um carro pra ir até o lugar. Você mente, você é um cara de pau. 140 bilhões de déficit. Presidente, Essa é a última nossa questão. diferença. Isso, a gente está se encaminhando para o final aqui, presidente, mas o senhor mencionou aí as relações do Tarcísio, eventualmente, com o governo federal. Eu queria aproveitar para lhe perguntar uma questão até mais filosófica, né? Como é que o senhor avalia essa interdição do debate público no Brasil, desde que a gente entrou nesse negócio que se convencionou chamar de polarização? É um ambiente muito beligerante, muita raiva, nenhum diálogo, muita gritaria, muita ofensa nas redes sociais. Não se vê respeito nenhum por quem pensa diferente. Aliás, tem uma vontade clara, assim, das pessoas de exterminar quem pensa diferente. O que o senhor pode fazer, como importante líder político que é, para recuperar a capacidade da nossa sociedade de dialogar e de conviver com as diferentes visões ideológicas e políticas? Se é que o senhor quer fazer isso, claro. O que dá para fazer? Olha só, se você tem boas coisas para apresentar, você apresenta. Se você não tem, você critica. Ele fala dele mesmo. Ele tá falando dele mesmo, ele não tem nada pra apresentar. Ele critica a lei, ele critica o judiciário, ele critica o executivo, ele critica o parlamento. Tudo que ele fez é certo. Ele critica todo mundo. Ele não apresenta um projeto de nada, absolutamente nada. Me apresente uma boa ação do atual governo aqui no Brasil. Eu vou te falar uma. Você não alterou a tabela do imposto de renda, não atualizou a tabela do imposto de renda por 4 anos. O Lula, no primeiro ano dele, ele já foi para 2 salários mínimos. De 1.900 passou para 2.600 reais a isenção do imposto de renda para todo brasileiro. Já falei uma. Só essa já valia a reeleição do Lula. Ano que vem já deve ir para, sei lá, quase 3 mil reais. No outro ano já vai para quase 4. E no outro ano já vai para quase 5. Esse é o planejamento do governo federal. E você fez o quê? O que você fez? Já te falei uma aqui, já acabei com o teu argumento já, na hora aqui. Você não tem. Você não tem. Você pode falar um montão de coisa. Me permite rapidamente. Pix. Olha, Bolsonaro, você é um vagabundo mentiroso. Você não tem nada a ver com o Pix. Eu tenho vídeo de você falando pra toda a imprensa que nem sabia o que era o Pix. O Pix começou a ser montado no governo Temer, pelo Banco Central. Não tem nada a ver com o seu governo. Foi o Banco Central, junto com os grandes bancos, que criaram o Pix. Eu já fiz um vídeo inteiro desmascarando. Você já começou mentindo. Cara, esse cara tem que ser interditado. O que absurdo. Coisa maravilhosa. Diminuir o IPI de 1/3 de 4 mil produtos no Brasil. Zerei os impostos federais dos combustíveis. Você fez tudo isso através de uma PEC temporária. Tinha data pra começar e data pra finalizar. Foram só por alguns meses. Você é um mentiroso. Você fez isso no último ano pra ver se ganhava voto. E perdeu mesmo assim. Você acabou com os estados. Você acabou com a arrecadação dos estados. Agora o Lula tá tendo que repor toda a arrecadação por sua causa irresponsável. Combustíveis, majorei a carteira nacional de habilitação para 10 anos. O MST não operou durante o meu governo. O MST não operou durante o seu governo porque você defendia todos os grileiros desse país. Porque você defendia todas as pessoas que tinham terras ilegais nesse país. E você deu ordem para matar pessoas. Eles não são idiotas. Todo mundo acreditou que você defendia pessoas honestas e depois descobriu-se que todas as pessoas que tinham essas terras, que supostamente eles invadiam, eram pessoas que invadiram terras. Então o MST, ele entrava e se acampava em terras que eram invadidas por outras pessoas que diziam serem donas delas, para que o INCRA fosse lá e fiscalizasse. E toda vez que o MST entra numa terra, descobre-se que aquela terra realmente é ilegal. Nossa, Bolsonaro, olha, você é o cara mais... olha aqui, gente, Bolsonaro é o que há de pior no ser humano. Porque eu não tenho 420 mil títulos para assentados,
tá? Você não deu títulos para assentados. Você só colocou aqueles títulos que eram de pagamentos, que tinham compras. É outra coisa. A reforma agrária básica mesmo, aquelas que o cara não tem nada, que você tem que ir lá regularizar, nada foi feito da sua parte. E você já pegou processos em andamento do governo anterior. Olha, é muita cara de pau, gente. Zerei pedágio para motos em vários locais do Brasil. Fui negociar com a Rússia os fertilizantes para nós. Você foi negociar com a Rússia fertilizante porque você acabou com algumas fábricas, se não me engano, de amônia aqui no Brasil. Você vendeu ativos da Petrobras. Você vendeu vários ativos que eram da União. E como a gente não fabrica mais nada, você teve que ir lá pedir pinico pro Putin. Você é um mentiroso. Você criou o problema para criar uma solução. Não ataquei a propriedade privada. Eu considero sagrada a propriedade. Me dê um exemplo da propriedade privada atacada no Brasil. Eu quero que você me mostre um exemplo de alguma propriedade privada que a pessoa perdeu a propriedade privada. Eu quero que você me dê um exemplo. Dá um exemplo aí. Fala um exemplo, Bolsonaro. É fácil falar, né? Propriedade privada diferente desse governo. O legítimo direito à defesa. A minha... Você é mentiroso, mentiroso. O legítimo direito à defesa existe, está na lei 10.826. Você mascarou todo mundo de atirador esportivo. Você mandou todo mundo virar CAC pra ter arma em casa, o que é ilegal, desvio de finalidade. Você mente. Você é um mentiroso, eu queria falar isso na sua cara. Você deu um desvio de finalidade para o CAC, dizendo que agora ele podia se proteger. Mentiroso, porque a lei 10.626 sempre permitiu que a Polícia Federal, mediante análise, desse o direito de posse de arma para as pessoas se defenderem. O que você fez, já que a Polícia Federal era muito coerente e não dava porte e posse pra qualquer um, você falou, galera, todo mundo vira atirador esportivo, vocês nunca vão participar de nenhum esporte e vocês vão ter arma em casa. É isso que você fez, seu mentiroso canalha. Eu provo isso. Está provado. A política armamentista para o cidadão de bem deu resultado. Passamos de mais ou menos 60 mil mortes por ano para 40 mil. Mentira! As mortes estavam em declínio já há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos que o gráfico de declínio das mortes já estavam diminuindo. Porém, as mortes com armas de fogo aumentaram no seu governo. As mortes, no geral, diminuíram porque o próprio tráfico de drogas proibiu morte. Porque eles querem vender droga, eles não querem confusão. Então, o próprio crime organizado proibiu que matassem pessoas. Só que as mortes com arma de fogo aumentaram. O senhor mente. Cada palavra do senhor é uma mentira. Tá? O DPVAT, zerei. O senhor zerou o DPVAT e agora as pessoas que sofrem acidente vão bancar as coisas como? Eu lembro porque o senhor zerou o DPVAT. Porque o Luciano Bivar, que é dono da seguradora que tem a parceria com o DPVAT, brigou com você no PSL, número 17, quando você foi candidato a presidente da primeira vez. Ele brigou com você, não quis fazer o que você queria. O que você fez pra prejudicar ele? Zerou o DPVAT, que era o seguro do qual ele era dono. Né? Então foi por vingança que você zerou o DPVAT. Todo mundo sabe disso. Vai ser cobrado o ano que vem. Agora, me diga uma boa ação desse governo. Gente, a Lili Flor de Lis, maravilhosa. Muito obrigado, Lili. Ela acabou de mandar 50 estrelinhas. Gente, a Lili é a maior doadora de estrelinha, de pix, de tudo nessa live. Ela também é assinante mensalista. Por favor, coloquem muitos corações pra Lili Flor de Lis. Por favor, por favor. Ela é uma pessoa que eu amo de paixão. Por favor. Beijo, Lili. Você é uma querida. Muito obrigado. Como ele não tem boa ação, ele me ataca. Perfeito. Quem é que é beligerante? Quem tá atacando? Quem é que tá ao lado do Hamas? Tá, mas contra Israel. O presidente Lula tá do lado do Hamas? Vagabundo criminoso. Quem comete calúnia é criminoso. Você tá falando que o presidente Lula está apoiando o Hamas. Você comete crime ao falar isso. Você não tem esse direito. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. O diálogo, ele é impossível, então. Em resumo, é isso. O diálogo com a esquerda o senhor considera inviável. Não, mas eu não preciso conversar com eles têm que trabalhar. Entendi. Eles têm que produzir alguma coisa. Teve uma coisa, falo tanto em atender o mais pobre, né? Eu peguei o Bolsa Família, em média R$190, e entreguei com no mínimo R$600. Puta, como é mentiroso, gente. Como mente, meu Deus do céu. Ele fez um monte de auxílio penduricalho. Todo mundo sabe que quem fez isso foi o parlamento.
No próprio auxílio emergencial, ele queria dar R$ 200 de auxílio. Quem levantou para 600 foi o parlamento. Não é muita mentira, mas gente, ele mentiu do começo ao fim, é absurdo. Concluir a transposição do São Francisco. Olha o número bacana aqui, o número aproximado. 12 dias de bombeamento lá no São Francisco. Você terminou o São Francisco. Você fez meia obra de um trecho de 3%. Você fez metade de um pedacinho de 3% e todo o resto que já estava pronto já funcionava. Você mente, você é mentiroso, você nem sabe o que você fala. Tanto que todo o Nordeste votou no Lula. Ninguém atribui a você a transposição do Rio São Francisco, porque você não fez nada, você está mentindo em rede nacional. Equivalia a um ano de carro-pipa. Levei água para o Nordeste, mesmo com... Levou água pro Nordeste, meu Deus do céu. Gente, olha, é inacreditável, gente. As pessoas já recebem água no Nordeste desde o segundo governo do Lula, quando começou. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Com pandemia e mesmo com teto de Presidente, gasto. infelizmente... Esse cara tá sem pandemia e estourou o teto de gasto. Só fez despesa até agora. O teto do tempo nós estouramos Não tem aqui, como dar presidente. teto. Infelizmente, A gente tem um nós teto do tempo. estouramos Esse aqui, esse é infalível, a gente não pode falhar. O Bolsonaro furou o teto de gastos várias vezes. E o Lula, para não furar o teto de gastos, ele tá contingenciando várias verbas de várias secretarias. E eu já expliquei isso aqui 1000 vezes. Toda vez fala, Lula cortou verba na educação. Aí eu venho falar, gente, ele não cortou verba da educação. O teto de gastos do primeiro ano do governo Lula é do governo anterior, do governo Bolsonaro. Então o Lula tem que respeitar o teto de gastos imposto pelo governo Bolsonaro. Então o Lula, quando ele vê que vai ultrapassar, toda a equipe econômica dele fala, olha, se a gente investir isso aqui vai ultrapassar o teto de gastos. A gente não pode porque é perigo de impeachment. Aí ele vai lá e contingencia. É isso que tá acontecendo. E o Bolsonaro mente, mais uma vez. Ele não passou nada do teto de gastos. Se o Lula tivesse passado o teto de gastos, ele tinha sido impeachmentado por crime de responsabilidade. Mentiroso. Ex-presidente Jair Bolsonaro, obrigado pelo seu tempo com a gente aqui. Rádio Gaúcha. Muito obrigada. Um abraço. Valeu, um abraço aí. Um abraço. Obrigado. Já voltamos, fica aí. Gente, foi uma das entrevistas mais vergonhosas que o Bolsonaro já deu. Gente, vocês perceberam que eu não consegui deixar ele falar por 10 segundos sem ele mentir? Ele não teve uma fala de 10 segundos sem mentir. É mentira do começo ao fim. Ninguém acredita mais nesse cara. Os caras aqui, acho que eles ficaram assim... Eles acabaram o programa e falaram assim, gente, o cara é doente. O cara é um mentiroso, compulsivo, patológico. Não tem mais o que dizer sobre esse cara. É mentira atrás de mentira.